pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @AmigosLivrosCast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Hoje, a nossa conversa é sobre literatura brasileira, regionalidade e o poder das histórias que nascem fora dos grandes centros, sua importância e o poder que elas carregam. Nosso convidado de hoje nasceu em Ubajara, no interior do Ceará, é formado em História e transita entre a literatura e o audiovisual. Sua paixão pelas histórias, por exemplo, foi despertada pelas telenovelas e por Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Segundo ele, as histórias pedem para ser contadas e, a partir de um sonho de um menino à beira de um rio, sem trocadilhos, a história do jovem Cícero desagou pelo Brasil e vem conquistando centenas de leitores desde o lançamento de O Rio que Me Corta por Dentro, publicado pela Astral Cultural no ano passado, em 2025. Seja muito bem-vindo, o nosso autor favorito de 2025, Raul Damasceno. Ai, gente, tem nem jeito. Esse título, assim, oi, Diro, Rafa. Prazer todo meu, assim, de estar aqui. Tô feliz de estar conversando com vocês. Olá. Gente, ó, eu não tô nem acreditando que isso tá acontecendo, tá? Nesse episódio de hoje. Eu fui na Bienal do Rio, no ano passado, e aí você tava lá no stand da Astral. O Carlos tava lá, a gente tirou foto e tal. Eu falei, gente, não acredito que o Raul tá aqui. E aí logo depois eu li o seu livro, eu queria ter lido o livro antes, mas eu não tinha conseguido lê-lo ainda. E aí, quando foi em setembro, quando a gente lançou o podcast, que a gente teve um episódio que a gente gravou com o Carlos, aí eu consegui ler o livro, e aí eu falei, Carlos, eu preciso rever o Raul. Ele falou, não, dia 15 de novembro vai ter o evento lá na Martins Fontes. Eu falei, não, então vai ser o momento, vai ser o momento. Assim, foi muito bom. Veio. E E aí, tanto o Rafa quanto o Carlos falaram tanto do seu livro que eu tava gravando com eles, com a Amazon do lado, comprando o livro, que eu falei, gente, agora eu preciso ler também. E aí comprei e, assim, experiência incrível. A gente vai falar ainda sobre. Tá. Mas, pra gente começar o nosso papo, o Raul, a gente gosta de explorar um pouco, conhecer mesmo o nosso convidado. E aí eu queria saber de você, tipo, que você se apresentasse um pouco, quem é o Raul Damasceno hoje, como você entrou na literatura. Que doido pensar sobre como eu entrei na literatura, porque a literatura fez parte de mim a minha vida inteira. Eu não me lembro de um momento em que a literatura entrou na minha vida, meio que eu já nasci envolto nisso. E quando eu paro para pensar nessa relação, eu não consigo. Sabe quando você nasce, você tem aquela figura materna, assim? É uma coisa tão natural de se ter, assim, e de não se ver desprendido daquela forma e daquela relação. Eu acho que para mim a literatura é meio que isso, assim. É uma coisa meio até quase materna. Eu falo muito de maternidade, de relações mãe e filho nas coisas. Assim. Eu tô sempre circulando nesse território. Então, eu só não sei exatamente em que momento eu dei de querer também, além de ler, escrever, assim. Mas foi muito cedo. As histórias que eu quero contar povoam minha cabeça desde muito cedo. Pô-las no papel, não sei se demorou tanto, mas eu lembro muito de criança com as minhas colegas de escola, lendo as coisas que eu escrevia. Então, assim... E aí tem duas coisas que falam muito sobre mim, que é a telenovela e a literatura. Então, as duas coisas são meio juntas nesse lugar de... Eu cresci... tão juntas que eu lembro muito bem que eu tava lendo, sei lá, eu pegava um livro na biblioteca e à noite, na hora da novela, quando dava o intervalo, durante o intervalo eu estava lendo o livro, aí quando voltava o intervalo, sabe? Eu estava assistindo novela. Eu tava lendo, assistindo novela, no intervalo da novela eu lia, e então essas coisas estão muito juntas. E não sei, contar a história é um negócio que me pega assim, de uma maneira que eu não consigo
me desprender disso, a minha vida, o meu dia inteiro, qualquer momento, eu tô pensando em algo que daria uma história, sei lá, as pessoas que passam por mim sempre me inspiram em alguma coisa, que eu fico assim muito perturbada, na verdade. Durante muito tempo eu disse assim, gente, eu não quero mais apenas ficar vivendo com a minha cabeça criando um monte de história o tempo inteiro, eu quero pensar normalmente. Mas enfim, eu já tô de boa com isso, assim, às vezes me cansa pensar tanto, mas já tô conseguindo lidar bem com esse meu lado. Que não é um lado, na verdade, sou eu. É Eu sou você. assim. Sim. É aquela E aí, coisa, né, que a gente fala que tá intrínseco em você já, né? É você, não tem... é tipo uma alma mesmo. Então, a minha alma é essa, eu tenho que lidar com ela. Minha sombra e essas coisas. Seu dom. Pode ser. E você é formado em História e tá transitando nesse meio aí da literatura, televisão e cinema. Essas áreas todas, você sempre caminhou com elas em paralelo na vida? Ou e você comentou que sempre escreveu também, picado ali em alguns momentos. Como tudo isso foi acontecendo na sua vida profissional? Porque hoje você é roteirista e escritor. Sou roteirista e escritor. Não sei nem quando esse episódio vai sair, mas tem coisas pra acontecer aí que vai me realizar ainda mais, sabe? Enfim, mas A gente vai ganhar spoilers. Mas não pedindo segredo, eu fico assim, sabe? Meu Deus! Enfim, é muita coisa. Por exemplo, história. Eu sempre fui. Sempre na escola sempre foi minha disciplina favorita, assim, história. História e português, assim. Eram as duas que eu não podia não tirar 10, assim. Se eu não tirasse 10, eu ia ficar muito mal, assim, de verdade. De verdade mesmo. As outras exatas eu me saía super bem, mas não tinha... Sabe quando você não tem um apego uma e nem uma paixão. Eu não tenho eu não devo nada a você, matemática, física, então meu 8 tá certo, mas eu não posso ficar nessa no português e na história. E sabe quando você recebia os livros e você queria ler? Eu lia muitos livros de história inteiros, assim que eu recebia, e era muito... Então, eu acho... E aí veio o momento de fazer faculdade, escolher uma faculdade. E aí, que faculdade se escolhe quando você quer ser escritor, sabe? Eu me vi nesse lugar, assim. Geralmente então, o pessoal vai pra letras, né? E foi uma opção. Foi uma opção até, por exemplo, não é que eu disse assim, eu vou ser escritor, vou fazer uma faculdade, mas eu quero ser escritor. Não era isso. O ponto era, eu não revelava que eu queria de fato ser escritor, porque isso não me parece uma carreira a se seguir, e não me parece uma carreira tão... Uau, quando seu colega do lado quer fazer direito ou medicina, assim, sabe? Então, eu tive que escolher algo, e se eu tinha que escolher alguma coisa, que eu escolhesse algo que eu gostasse, assim. E aí, eu não sei em que momento, eu decidi que era história, assim, e não letras. E aí eu fui pra história e eu acho que fazer história fez muito por mim, assim. Eu fico pensando, caramba, que bom que eu escolhi história. Eu acho que todo mundo deveria fazer faculdade de história. E porque aquilo me moldou de uma maneira, assim, de pensamento também. E as leituras também que eu fiz de pensar uma história para além de datas e eventos, assim. Eu acho que pensar mesmo fundo tudo isso. Então, me trouxe uma bagagem muito, muito grande, assim, e de livros que eu carrego comigo e gosto de reler. Sabe? Então, é engraçado que eu nunca pensei em fazer... Não tenho nenhum livro, assim, meio histórico, assim, para contar, que esteja na minha cabeça, assim, mas a faculdade de História me deu uma base muito, muito grande, assim, para ser quem eu sou hoje também, para encarar o que eu tiver de encarar intelectualmente, falo assim, de leitura, enfim. Eu acho que História é uma faculdade que todo mundo deveria fazer antes de qualquer coisa. Porque é a base de tudo, né, Raul? Também a história, né? Se a gente não sabe a nossa história, o que você vai saber? Como é que a gente vai, né? Total. E também todas as dificuldades que a gente passa sendo um estudante de humanas. Fazendo justiça por nós, Raul.
E estamos lá num campus que era super. Sabe quando você percebe que você é jogado, assim, numa faculdade pública, né? Então, Aham. você sendo jogado ali num campus que não tem. A infraestrutura é bem diferente dos outros, assim, sei lá, da área da saúde, A da galera da como engenharia é a área da privilegiada, né? engenharia, e você tá. Nossa, então, são vários. Eu acho que isso faz a gente mais forte. Então, eu acho que ser um Com estudante de certeza. humanos me fez um pouco mais forte assim também e me fez olhar para um Brasil que acontece hoje, que vem acontecendo de uma outra maneira, sabe? E assim, Então, né, Raul, obrigado. é até um ponto, né, interessante que você falou, porque a primeira convidada aqui do nosso podcast foi a Hélida, ela também se formou em História, em Aham. Pernambuco. E ela fala muito dessa questão mesmo, desse sucateamento, né, desse ensino superior público e tal, e o quanto assim, precisa de políticas públicas ali, né, para que ele seja mais reconhecido, mais valorizado, tenha um investimento maior e tal, porque ainda mais hoje numa sociedade em que o apagamento histórico é cada vez mais explorado, a gente está com Agente Secreto aí nos cinemas, que o foco do Sim, filme é aham. exatamente sobre E isso, né, sobre o apagamento histórico. exatamente Então, esse ponto. é muito legal isso Me que você falar de falou, porque pesquisa de universidades públicas, enfim, eu acho que uhum, são esses os pontos, exatamente. E, gente, essa importância. eu atravessei tantas greves até me formar. Foram Imagino. muita coisa, assim. Não só a grade curricular me formou, quanto atravessar todas essas questões, assim, de estar dentro de uma universidade pública, enfim, dentro de um curso de Uhum. humanos, em um campus totalmente jogado, assim. Te prepara para a vida com um outro olhar. Eu Nossa, imagino que super. te traz uma outra visão de vida, de mundo, dentro de um cenário todo desse e dentro de um curso de história. Mas voltando um pouquinho, a gente gosta de saber onde tudo começou. Como era o Raulzinho leitor? Onde começou a leitura? Foi na Como é, olha, alfabetização? Quais são suas primeiras lembranças de leitura de livros infantis, assim? Como foi? adoro pensar sobre isso, na verdade, porque eu comecei a ler cedo antes de ir para a escola, na verdade, para alfabetização, assim, e eu não sei exatamente como, mas foi minha mãe que me ajudou a aprender a juntar essas sílabas antes de qualquer professora. Mas eu tinha livros em casa, uns livros muito específicos, assim, que foram dados pela minha tia, que era empregada doméstica e trabalhava em Fortaleza, que nem a Nessi. Uhum. E eu lembro muito bem de que era um livro de mitologia grega, que era uma história sobre Narciso. Eu era fascinado por aquela história, na verdade. Eu não sei quantas vezes eu reli aquele livro, porque era o único. Eram três, na verdade, que eu tinha, eram os três. E aí tinha um outro que era os 12 criados do príncipe, assim, acho que era alguma coisa desse tipo. Eu É acho que dos ainda tem irmãos esse livro. Green, Raul? Isso, dos irmãos Green. Nossa, gente, eu amo esse. Nossa, Raul, agora você Não desbloqueou uma coisa na acredito minha que você cabeça. também. Eu juro, tem um livro aqui em casa que chama Ah, Contos de Green. Tanto que aham. a foto, a capa dele, a gente já Tem os falou 12 dele aqui criados do no. príncipe nesse E livro? aí é uma coletânea de contos dele. E aí na capa tem aquele conto da Rainha e o Ganso, que ela não dava risada, ela não sorria nunca, e aí Aham. as pessoas foram fazendo uma fila, porque todo mundo ficava grudado, né, ao homem. E um dos contos dessa coletânea é Os Doze Criados do Príncipe. Eu Eu adoro não essa história acredito. também. Nossa, Eu história adoro. maravilhosa. Não lembro muito, porque faz muito tempo que eu não leio, mas eu acho que ainda tem esse livro aqui na casa da minha mãe. Mas aí eles tinham umas ilustrações, assim, também, Sim. que eram maravilhosas, e eu ficava. Mas o meu livro é só esse fininho, exatamente esse conto apenas. Ah, Era, sim, sim. era só esse Era um conto. livrinho. Era um livrinho daqueles bem fininhos. Era Aham. esse, o do Narciso, e um que contava a história de São Francisco, assim. É, Legal. os passarinhos e tal, era muito legal. E eram esses os livros as primeiras memórias de livros que eu tenho, de livros de estar em casa e de eu lê-los. Então eu reli muito. Eu talvez não tenha lido tanto de São Francisco, eu lembro que eu não. Mas os dois do Narciso eu era especialmente muito obcecado por essa história.
que hoje em dia eu penso muito sobre. Até no livro novo eu faço algumas referências, principalmente nos títulos dos capítulos, a coisas da mitologia grega. Enfim, Legal. mas eu fui pra escola e aí outras coisas se abriram, assim, sabe, de literatura. E eu fui consumindo muito, assim. Tanto é que era um lugar que eu vivia, a biblioteca da escola, tanto é que quando chegava o livro novo, a diretora me chamava pra ajudar. Na verdade, aí depois eu venho refletir que era um trabalho que eu tava fazendo ali, era uma exploração. Assim, chegou o livro novo, aí me chamava pra organizar com elas, assim, e aí, Ai, claro, eu fazia isso na escola que eu estudei também, de eu fazia ajudar. isso Tinha um também. grupinho que organizava os livros, a gente carimbava os livros, colocava a numeração e tudo. Isso, Eu exatamente, fiz isso. exatamente. Esse trabalho aí, porque a gente, né, foi pego, assim, eu gostava de livro, então Isso. trazia, a gente era, assim, meio seduzido a fazer, e eu era super seduzido por isso, Um por a gente trabalho estar sempre... comunitário ali, prestado na escola. Exatamente, exatamente, inclusive numa dessas, eu peguei um livro que nunca mais devolvi, aí ficou comigo. Um só? Um É, eu só? peguei um só, chama Caçadas de Pedrinho, que é do Monteiro Lobato, porque eu era muito apaixonado por Sítio do Capão Amarelo, na, pela série, né? Aham. Eu com televisão, eu gostava muito. Mas só que, o Outro Lobato, as coisas que a gente lia ali, eu ficava um pouco, eu era criança, mas ficava um pouco chocado com o que falavam. Sobre o que Emília falava sobre Tia Anastácia, que me chocava um pouco. Sim, sim. Hoje a gente Assim, tem essa visão, né, Raul? Na época que a gente era criança, não tinha, né, essa Uhum. percepção. mas Depois você já começa a achava um pouco falar. ofensivo falar Você já disso. falava assim, gente, peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu já achava um tanto ofensivo tratar ela daquela maneira, porque, sei lá, na série pelo menos não existia isso. Assim, Sim, existia sim. aquela figura, mas não existia. Aí me chocava um pouco. Aí eu não sei exatamente quais coisas eu li nesse intervalo, assim, mas existem livros que eu li ali quando eu tava no ensino fundamental que me marcaram de uma maneira, sei lá, que me deixaram um pouco. Que me tiraram do lugar. Eu acho que eu devo ter lido. Eu li Vidas Secas lá no ensino fundamental. E aí já Uhum. me tirou do eixo, assim. E aí, quando você vai entrando e descobrindo que a literatura pode ser maior do que a gente imaginava, assim, sabe? Sim. E aí com esse lugar. E a partir desse livro a partir do Vidas Secas, eu me interessei muito em ler livros de paisagens que eu reconhecesse. Assim, a gente Uhum. estava vendo ali o sertão e eu quis muito encontrar esse lugar, de ler esses livros de lugares que eu conheço esse lugar, eu conheço essa pessoa também. Então, eu acho que me abriu dessa maneira, tava para além sei lá, esses criados do príncipe aí que e daí eu lembro muito de coisas que me marcaram também, assim, sabe? De quando você lê uma coisa e você lembra exatamente daquilo que você leu e até hoje Uhum. essa sensação tá guardada contigo, que sei lá, eu peguei O Beijo no Asfalto, Nelson Uhum. Rodrigues, assim, a peça. E sabe quando você lê um cara beijando, tipo assim, um homem pedindo o beijo do outro enquanto tá lá, acabou de ser atropelado, está ali às vias de morrer. E aí você lê Uhum. aquilo, eu lembro muito de estar lendo isso antes, esperando a van de volta para casa, e eu, caramba, tô lendo isso, eu posso estar lendo isso? Será que eu poderia E estar lendo isso? É, sabe aquela coisa boa de você estar lendo aquele livro e você tá ansioso para você chegar em casa, entrar no quarto e continuar lendo aquele livro? Nossa, acabei de ter essa sensação. Quero ter ela de volta. exatamente. Tem aquela sensação de que você não tem o acesso àquele livro. Sei lá, hoje a gente tem os nossos livros aí, você tem seus livros aí atrás de você. Mas sabe Uhum. quando você acha um livro maravilhoso na biblioteca e aí você vai com ele para casa e aí ele vai te fazendo companhia e você tem ele ali Aham. por aqueles dias ali que, sabe, você termina de ler ele antes, mas é tão bom você ainda possuir ele com você ali. Mas, Raul, isso aconteceu com isso aqui, ó. Isso pra mim aconteceu muito. Ai, que honra. Depois que eu comecei a ler esse livro aqui, eu ficava assim, gente, mas espera aí, eu juro, às vezes eu vou no ônibus assim, pro trabalho, e Aham. aí eu li em pé, assim, porque eu não queria parar de ler, assim, eu queria saber, porque Sensação sempre tem maravilhosa. essa experiência. E assim, Raul, é uma coisa, até já falei pra Dira sobre isso. Às vezes tem livros que
não necessariamente eles serão os melhores livros da sua vida, mas eu acho que a experiência que às vezes o livro traz de te prender ali dentro da história, Sim. ele é muito significativo para mim também. O pessoal zoa muito a Freda, porque a Freda McFadden, gente, mas a experiência que ela te traz pro leitor, É. não Vocês é falando de todo autor que livros? consegue fazer isso. A minha mesa. A minha mesa tá aqui, mas assim, Primeiro, eu pensei que você Esse. começa a ser. não, é do Leandro Carnal. A estante tá aqui do lado, tem 2 estantes, mas na mesa sempre tem alguns livros e aí o seu tá aqui junto. Que eu nem guardei, porque eu falei, A mesa gente, também sempre tem. Eu tô aqui com Rua Rufo, que é uma obsessão minha. Então, quando eu tô pensando. É engraçado, porque quando eu tô pensando também, ter o livro aqui, meio que eu toco aqui, aí eu sinto assim, aí eu tô sendo abençoado de alguma maneira, por essa É isso mesmo. palavras, sabe? Mas é isso, a sensação desses livros. Ai, são coisas que só a literatura nos proporciona. É muito bom ler, gente. o resumo Leiam, é né, esse. Raul? É muito Leiam. bom de ler, gente. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Agora, Rô, a gente queria falar um pouco com você sobre literatura nacional e regional. Quando a gente participou lá do evento, lá na Martins Fontes, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as perguntas que foram direcionadas a esse tema, né? Você estava com o Patrick lá, e são dois, você e o Patrick, hoje, na nossa visão aqui, eu acho que até do mercado, são 2 autores, assim, muito expoentes dentro desse gênero de literatura regional, de trazer muito essa representatividade do Nordeste, desse Brasil, que muitas vezes as pessoas do eixo Rio-São Paulo não têm muito acesso, então vocês acabavam, por conta dessa abertura que vocês tiveram aí por conta, né, comercial, da astral cultural e tudo, eu acho isso, graças a Deus, que temos os livros de vocês aqui nesse alcance todo, para que a gente consiga também ter acesso a essas histórias. E um dos pontos que se destacaram nesse trabalho é essa valorização, então, né, de literatura nacional, especificamente literatura regional. Como é que você enxerga hoje o espaço dessa literatura brasileira no mercado e no imaginário dos leitores também? Na verdade, as pessoas querem fugir um pouco de ser um autor regional, mas eu não tô. Eu amo, na verdade. Se eu tivesse. Se falar sobre o meu lugar, sobre os lugares que eu conheço dessa regional, eu vou continuar sendo, então. Tudo bem, gente. Isso foi interessante no discurso de vocês no dia do evento, né? Porque você foi nessa linha de que tá tudo bem e o Patrick foi numa outra linha de discurso em relação a essa questão de dizer que a literatura de vocês é regional, que foi bem interessante no dia a conversa. Eu acho que por exemplo, a gente pega a literatura do Itamar, que também fala desse espaço. Hoje ele está mais colocado como literatura nacional, porque eu acho que é aquela mesma coisa, sabe? Estamos falando de um filme que está no Oscar, que é um filme nordestino, então logo ele é um filme brasileiro porque ele tomou toda essa proporção. Exatamente. Sabe? No momento em que você ganha uma proporção que dá visibilidade para um país inteiro, logo você é nacional. Você deixa de ser regional e vira nacional. Ele fura a bolha, né, Raul? Como se tivesse esse aval exatamente daquele lugar que o próprio Kleber Mendonça Filho critica dentro do filme dele, que vem uma pessoa do Sudeste para dizer se aquilo é realmente válido ou não, sabe? E se aquilo. Então, se eu precisar de uma validação dessa, então tudo bem, eu quero continuar sendo regional contanto que eu possa escrever as histórias que eu quero contar e sobre esses personagens e sobre esses espaços. Eu tô vendo com bastante entusiasmo essa abertura de livro, porque quando a gente olha, a gente tá vendo lá, se a gente abrir a lista dos mais vendidos, a gente vai também sempre ver a Socorro Racioli, que também tá falando que é uma cearense, tá falando desse cenário. Então eu acho que o Brasil tá mais regional, assim, a literatura tá mais regional nesse sentido. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tá mais aberto e a gente tá tomando
é, mais esse espaço que não Uhum. era comum antigamente, sabe? Então, Sim. é muito bom olhar e ver quem são as pessoas, quem são os autores mais lidos, o Racioli, Itamar Vieira Júnior, sabe? E saber que as histórias que estão sendo contadas por eles são histórias que se passam em outros territórios que não o Sudeste, assim, sabe? Que não em Então, grandes Uhum. cidades não em grande e histórias cidade. bonitas e grandes avenidas e grandes acontecimentos, Exato. né? Exatamente. Então é bom se reconhecer e também saber que eu estou escrevendo em um momento em que isso está acontecendo, sabe? Eu não sei Uhum. se 10 anos atrás isso teria tomado essa proporção, as histórias que eu e Patrick estamos escrevendo, sabe? Porque a gente está vindo um pouco atrás de pessoas que já que já vem construindo isso há muito tempo, por exemplo. A Cabeça do Santo, ele tem essa proporção hoje, mas ele é um livro lançado em 2014. Sim. E, Exato, né? Sim. sabe? Então, acho que é uma questão de momento e do quanto a gente, e do quanto mudou a gente em questão de Brasil mesmo, e do que, Uhum. e do que a gente está consumindo. Enfim, mudanças muito grandes aconteceram de uns tempos para cá. Sei lá, eu penso que quando aconteceu a pandemia, muita coisa, sabe, avançou Mudou. de uma maneira muito Sim. doida, assim, que eu não consigo mensurar, mas eu consigo visualizar que existiu esse rompimento, assim, existiu uma mudança no perfil, assim, De é, leitores, né? brasileiros. Então a gente está vindo nessa onda. E aí eu tomara que essa onda não passe, que ela continue aí alta, sabe? Sim. Porque a gente ainda tem muita história para contar. Que é a mesma coisa do cinema que tem acontecido agora. Tomara que a gente não olhe para trás e assim, lembra aquela época que o Brasil foi indicado 2 vezes ao Oscar e nunca mais aconteceu? Uhum. Não, tomara que Que não a gente sejam só duas, que que não continue seja só bom, acontecendo. que não seja um fenômeno passageiro, sabe? Que se instale e seja uma realidade que se firme, assim. Então, Uhum. eu falando do cinema também, eu sei que não vai ser fácil a partir de agora, daqui para frente. Acabamos, esses filmes são filmes que vêm sendo feitos e maturados há muitos anos, então, e fazer Uhum. cinema no Brasil é uma coisa muito demorada, mas que a gente continue fazendo e que em breve a gente veja outras produções aí tendo esse mesmo destaque. Nossa, tomara. Cinema, mas na literatura também. Sim. Mas tem uma coisa que eu achei interessante, assim, porque eu acho que as redes sociais também ajudam muito nessa propagação Uhum. dessas histórias, né? Porque, no fim das contas, eu costumo pensar, Raul, que o Brasil é um continente. Ele não é um país. Você vai aqui em São Paulo, é uma realidade, é um costume, é um hábito. Você vai para Minas Gerais, já é outra coisa, é um outro Brasil, com Nossa, outros total. dialetos. Aí você vai para o Nordeste. Eu nunca tive a oportunidade de ir para o Nordeste até o momento, mas é o meu sonho. Eu acho que eu não vou querer ir embora depois, porque todo mundo Talvez fala que não. são as melhores pessoas é mineiro e tipo nordestino, assim, de serem mais calorosos, mais receptivos e tudo. Aham. Então, eu acho que o Brasil ele tem muitas essas camadas, né? É como diz a Bia do Brás, né? É o Brasil do Brasil. É literalmente isso, assim. Essa frase eu adoro porque ela explica exatamente essa coisa No de Brasil. que o Brasil existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, quando a gente traz esses autores a Socorro, a gente já leu os 2 livros da Socorro e eu sou apaixonado nos 2 livros dela. O do Itamar ainda não li, o Torturado, eu preciso até ler, porque tem a trilogia agora completa dele. Tô faltando E pra mim o último agora, o Coração Sem Medo. o último, e aí tem uma coisa que você comentou, eu acho que é isso. As redes sociais, hoje a gente tem, né, uma pancada aí de influenciadores literários, a gente tem a mídia falando muito desses livros, esses livros estão sendo adaptados também, a Cabeça do Santo, se eu não me engano, está em vias de processo aí de Uma amiga adaptação minha e tal. roteirista dele, inclusive. Olha Uma aí, super ó, amiga tá vendo? Olha que roteirista. Gente, eu legal. fico até arrepiado só de pensar nesse filme. Para mim, assim, é muito legal quando a gente vê essas histórias, porque, assim, isso é uma coisa que eu já comentei com a Dia aqui no podcast e tá até com outras pessoas. Quando a gente pega um Rio que me corta por dentro, um Cabeça do Santo, até a Carla Madeira, né, com Tudo é Rio, uma coisa que eu acho legal é porque são histórias que você não pode
chegar, abrir o livro com a sua lente da sua vida. Você tem que abrir um pouco mais essa lente e falar assim, peraí, vou entrar numa realidade aqui que eu não vivencio, eu não sei. Então, por isso que as Aham. pessoas criticam muito o The Hill, por exemplo. Enfim, tem toda uma questão ali. Mas foi um livro que eu achei um livro corajoso, assim. Falei, putz, cara, é uma história que ela incomoda, tal. Mas as pessoas, eu acho que muitas vezes elas acabam criticando tudo é Rio, ou com qualquer outra história que trate ou narre uma realidade ali que a gente não vivencia. Então, eu não posso julgar uma coisa que eu não vivo, né? Ali, não tô ali. Exatamente. Eu peço Então, muito por assim, isso, eu passo muito por isso na questão de que, sei lá, muita gente fala, porque não chamou a polícia e tal. é, Gente, aí eu tô falando de um lugar que eu sei do que lugar que eu tô falando Sim. e exato, como a realidade desse lugar é. Primeiro que eu já localizo ele num tempo que é um pouco, por exemplo, não tinha como falar por telefone? Não, gente, exato. a gente precisa pensar de que lugar que eu tô falando, E olhar assim, fora da sua a bolha, realidade né? dessas pessoas. Porque existem muitos, por que não, que não se aplica na realidade daqueles personagens do lugar do qual eu tô falando também. Então, eu tô Uhum. falando de um lugar que eu conheço bem e eu sei que a vida e as coisas se resolvem de uma maneira que muitas vezes parece fácil de alguém que vem de um outro lugar, de um centro urbano, assim, mas é pensar o Brasil como esse continente que você tinha falado, assim. Exato. Então, assim, é Brasil muito profundo. E quando a gente, por exemplo, no caso do Cabeça do Santo, que a gente já vai falar de uma pegada um pouco mais levada para o humor, né? Uma coisa mais ali, mais Uhum. leve. Eu toda vez que eu penso no Cabeça do Santo, nessas histórias assim, é como se eu estivesse voltando para casa. Eu abro o livro assim, aí eu vejo as pessoas ali conversando e narrando ali alguma história, as situações. Então, assim, é como se eu estivesse assistindo uma novela das 6, sabe? Aquela coisa que você é Aham. muito do dia a dia ali. Quando a Sim. gente lê um livro que se passa, por exemplo, aqui em São Paulo, que o autor fala, eu fui lá na estação, lá do Ibirapuera, não sei o que. Gente, mas que coisa louca, né? Eu nunca fui uma pessoa que lia muitas coisas nacionais, mas de uns 3, 4 anos pra Aham. cá, eu comecei a ter mais interesse em saber mais, conhecer mais essas histórias, assim. Então eu acho que isso foi muito através das redes sociais, pelo menos eu digo por mim, pelas redes sociais, por toda a projeção, porque antes a gente não tinha muito acesso, assim, o autor nacional lançava um negócio, ninguém falava nada, você só descobria quando você ia numa livraria, que tava o livro lá, e se o livro tivesse em destaque, alguma coisa, então a gente percebe que hoje as pessoas estão mais preocupadas, graças a Deus também, com essas questões de a gente valorizar o que é Aham. nosso, né? O brasileiro tem essa coisa muito do vira-lata, né? Sempre, o americano, Sim. sempre, né? O de fora é melhor. E não, gente, né? A gente tá aí com um agente secreto dominando tudo. Ainda estou aqui também foi um fenômeno, mas isso é uma partícula só, né, Raul, de tantas outras coisas que o brasileiro Nossa, faz super. muito melhor que qualquer outra parte do mundo, né? A gente demoniza muito as redes sociais, e sim, as redes sociais são muito, fazem mal. Na verdade, tudo faz mal se for Se não demais. sabe Mas as redes usar. sociais ajudam demais nesse sentido de divulgar. Por exemplo, meu livro chega em muita gente por meio das redes sociais, e isso é Uhum. incrível. Antes eu era uma pessoa até que sumia muito das redes sociais, e hoje em dia eu não posso ficar muito longe, porque sempre vai vir uma pessoa me mandar uma mensagem ou me marcar em alguma coisa. E eu quero estar ali, eu quero responder essa pessoa, e eu quero agradecer pela leitura, eu quero falar caramba, que bom que o meu livro te tocou dessa maneira. E isso é tão legal, essa conexão. E eu acho que é isso, de chegar em pessoas que geralmente não iriam chegar. De, sei lá, uma pessoa ver que alguém postou meu livro. Não precisa, eu acho muito interessante quando o meu livro, quando ele é postado não por um influenciador literário, por um influenciador grande, por uma pessoa Uhum. grande. Mas sabe quando uma pessoa que simplesmente gostou Como do um livro, leitor postou o livro, normal, comum, é, que vai lá e achou seu livro. e postou o livro, e eu disse assim, caramba, isso vale tanto. E aí aquela pessoa que segue essa outra pessoa vai se interessar porque aquilo é muito mais genuíno do que alguém grande Uhum. postando Sim. e, sabe, existe sempre um grau, assim, de afastamento, mas quando é uma pessoa muito próxima, eu acho que é tão
Acho bonito e eu acho que acho que a literatura meio que se torna até um pouco mais acessível. Total, não, e que bom, né, que cada vez mais pessoas possam fazer isso, pessoas que não são influentes hoje na internet, mas que estão ali porque isso mostra, como se fosse uma prova social, né, Raul? Olha, as pessoas Aham. estão falando do o seu livro está cada vez mais reverberando ali, né, e o Brasil todo tá conhecendo, então eu acho isso muito interessante. Um comentário, né, que eu fiquei refletindo aqui, eu já tinha feito essa reflexão antes, mas queria complementar com o que vocês estavam falando agora há pouco, o quanto esses livros nacionais, principalmente o seu, Raul, Carla Madeira, a Socorro Racioli, elas mexem com a questão de que você tem que. É o que o Rafa falou, você tem que tirar a sua lente da sua vida. Você não pode julgar aquela personagem e as atitudes e as decisões que ela toma com base na sua vida. Que é o que você Sim. falou, Raul. Ah, mas por que não ligaram para ninguém? Por que ninguém chamou a polícia? Porque, gente, não. Por que Então, o Cícero não foi conversar direitinho lá com o povo? porque não dialogaram? Exatamente. Porque não sentaram e dialogaram, gente. É tão simples, não é mesmo? E o que eu percebo lendo esses livros, porque assim, eu sempre fui muito do romance, tá? Romance internacional, grande maioria, aquele besterol todo, clichêzão, tipo, eu fui muito dessa bolha. Fui saindo aos Quem poucos. que era seu favorito desse rolê aí? Hã? Me fala um livro favorito desse seu rolê, dessa literatura mais nacional de romance. Hebe Jimenez, L. Hazelwood. Ah, essa galera! Essa galera Sim. aí das Super mulheres. em alta, né? Que é super. Que faz muito sucesso. Sim, fazem. Mas eu tenho. Mas que ótimo que elas fazem, porque elas vendem muito livro, e aí Sim. as editoras podem publicar uns outros tipos de livro também. Exato. Sim, mas elas trazem muito esse comum das grandes cidades, de romances e de a grande maioria romances héteros que eu leio, enfim. Mas os livros nacionais têm trazido realidades que a gente não vive aqui em São Paulo e que se você simplesmente ler o livro e julgar aquela mulher pelas decisões que ela tomou, não tem como julgar. Você não está lá vivendo aquela realidade, você não tem nem noção de como é. Como o Rafa comentou, ele nunca foi para o Nordeste, eu também nunca fui. Eu conheço Minas Gerais, algumas cidades, já fui para o Sul, para algumas cidades, mas para o Nordeste eu não fui ainda. Então, assim, geralmente, quando se vem ao Nordeste, se vai ao litoral, assim. Então, existe. Exato, né? A parte Então, turística, mesmo- né, Raul? Mais pra dentro, assim, gente, que sei É lá. muito Sabe quando eu difícil. viajo, assim, que saio daqui, vou pra Fortaleza, e que você tá na estrada, aí que você vê uma casinha no meio do nada, e diz assim, gente, como que aquela pessoa vive? Como que as pessoas que estão ali dentro daquela casa, que você correu quilômetros e não existe uma cidade Sim. próxima, assim, e tá ali aquela casa no meio do nada. Gente, Uhum. aquela casa, eu duvido muito que tenha internet, porque é exatamente isso. Até você tá no seu celular, tá sem sinal naquele momento. E aí você pensa, meu Deus, todo mundo tá conectado hoje em dia. Não tá? Não tá. Vamos começar daí, porque... Não está. E aí o ponto que eu queria chegar era muito esse que essas leituras de alguma forma, elas trazem a gente para um outro lugar do tipo, não julgue. E eu, como mulher, principalmente, porque esses livros trazem umas personagens femininas muito fortes, assim, determinadas, vivendo ali as realidades delas, tomando decisões que talvez eu não tomaria, mas eu tenho outra realidade. Mas essas leituras te fazem a olhar a vida com outros olhos. Tipo, a gente tem uma carga muito grande de sempre estar julgando tudo e todos à nossa volta. E eu acho... julgar as Sim. decisões das pessoas, assim, Exato. baseado na sua realidade, no que você poderia fazer. Mas a gente tem que pensar exatamente que existem outras questões em volta da vida daquela pessoa que levam ela a tomar certas decisões. E também Sim. tem um outro ponto, né, gente, que assim, quando a gente fala de impunidade, no nosso julgamento aqui, né, cosmopolitano, digamos. Porque lá não sei aonde, por que não, né, não ligou pra polícia, que é um exemplo que a gente tá usando aqui. Mas, gente, até em grandes cidades, se ligar pra polícia, as pessoas não tem punição também. Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? É como se não tivesse nada também. Vamos pensar, sei lá, que você tá lá no interior, nos Cafundós do Judas, e aí acontece uma grande briga entre pessoas, até você ligar para a polícia. Se é que você vai ter
é, é, esse Essa meio. Não, é isso. Até chegar, tipo, já aconteceu uma tragédia, sabe? Aí vai ligar pra perícia, né? Tipo, tem todo... Então, aí você escolhe, aí daí pra frente é um outro também. Mas Exato. eu acho que é um ponto muito interessante isso que vocês trouxeram, de você tirar essa lente, de você, sabe? Eu não tô aqui no meu território comum, Não, exato. não é minha realidade. Esses personagens estão vivendo uma outra vida, às vezes numa outra época, sabe? Uhum. Totalmente. Sim, e é que às vezes você fala assim, tipo, cara, que bom que ela fez isso. Teve alguns livros que eu falei assim, que mulher foda, que bom que ela fez isso. Porque senão ela não tinha escapatória, entendeu? Sim, E isso total. vai te tirando daquela sua zona de só julgar os acontecimentos ou julgar as ações das pessoas sem cuidado, sabe? Sem empatia, vamos dizer assim. E, Eu acho que gente, às vezes a essa. gente também toma umas atitudes sem pensar, sabe? E aí depois o estrago vem, e aí a gente tem que lidar com aquilo. Eu sou uma pessoa que pensa muito, por exemplo, eu sou muito diferente do Cis. Eu jamais faria coisas tão drásticas. Mas eu sei que eu sou diferente de tantas pessoas que tomariam atitudes parecidas, assim, sabe? Então a gente tem Uhum. que, primeiro, olhar o quão diferentes somos em termos de natureza humana mesmo, assim, sabe? Sim. E de como fomos criados. Ah, são muitos fatores, gente. É o lugar, o espaço, é quem você é como você se formou como pessoa, enfim, é a sua educação, Sim. é muita coisa tá ali em volta São para muitas você, camadas. muitas camadas em cima de uma pessoa, em cima de um personagem, enfim, Uhum. não dá para você nunca dizer, mas poderia, mas não foi. Exatamente. Exato. Obrigado pelo toque, né, Raul? Tipo, aquele meme. Obrigado pelo toque, Lucinda. Mas aí, Raul, só pra gente voltar naquele tema que a gente tava falando, né? Que escrevi a partir desse interior do Ceará. Trazendo paisagens, a questão de costumes, a linguagem, que fogem desse eixo Rio-São Paulo. Quando você começou a escrever o Rio, isso foi uma escolha consciente desde o início ou isso foi se aperfeiçoando ao longo da escrita? O que especificamente? De escrever a partir desse cenário do interior do Ceará, por exemplo. Ai, nossa, foi tão natural para mim. Foi tão natural pensar. É porque é uma história que nasce aqui, sabe? Então, Mais próximo de você também, né? mais próximo de mim. Então, eu acho muito. É muito doido pensar. Eu pensei nessa história, eu estava em São Paulo, né? Eu morei 1 ano em São Paulo. E parece que quanto mais longe de casa, assim, eu estava, mais pertencente a esse lugar eu me sentia, assim. Então, Uhum. é muito doido pensar, porque essa história nasce de uma saudade. Então, a saudade de casa se dá a saudade da sonoridade da nossa fala, assim. Por isso que ela tá tão Uhum. presente, eu acho. É uma junção de saudades, esse amontoado de saudades do cenário, dessas vozes, desse sotaque, que me levaram a escrever essa história, assim, que teve esse começo na minha cabeça, veio assim, sabe, quando você quer se Sim. teletransportar para aquele lugar, então eu usava, sei lá, eu usava muito isso como um teletransporte. Eu não tinha sentado especificamente para escrever a história, porque eu Uhum. sentei para escrever a história em 2021, durante a pandemia, eu estava em casa aqui. Eu fui construindo aquela história na minha cabeça para de alguma maneira, fugir de São Paulo. Da loucura de São Paulo e se sentir em Da loucura casa. de São Paulo e me sentir em casa, assim, sabe? Então foi de uma saudade meio que veio Essa acho que não foi nem inspiração. consciente, assim, quero escrever, eu quero contar, pensar numa história que se passa. Não, ela Não, veio, assim, ela veio da maneira que veio um pensamento, assim, natural. natural. Sim. Que momento que você se entende como escritor hoje? Assim, você acha que isso foi construído com o tempo ou só quando você viu ali a publicação do seu livro, você foi na livraria, fez um evento para centenas de pessoas, assim, que momento que eu acho que é isso, em que momento que caiu a ficha, falou, nossa, eu acho que eu sou um escritor, gente. Pela primeira vez eu me Gente, senti isso, assim. tá. Acontece que ainda não caiu a ficha. Eu todo dia e sempre eu fico tentando me Se lembrar sobre belisca. tudo isso que tem acontecido, sabe? Aham. Eu estou aqui com vocês e isso é uma conversa é uma conversa ótima que eu estou tendo sobre essa história, mas é como se ela não tivesse aí sendo lida por muita gente, assim. Mas Uhum.
Eu tô falando sobre essa história e sobre minha carreira, assim, como se fosse um grande ensaio. Como se isso ainda fosse acontecer, sabe? E aí eu acho Aham, que. E eu tô vivendo a vida meio assim. Tudo ainda vai acontecer, é como se isso tudo ainda. É como se isso fosse um sonho. Isso tá acontecendo na minha cabeça. A minha cabeça aham, funciona meio desse jeito, gente. É como se isso aqui tivesse acontecendo na minha cabeça. E eu acho isso aham. maravilhoso, na verdade. Gente, acabamos de ver uma coisa bem clichê na minha cabeça, que é a coisa muito pior, é sonhar é melhor que viver. Eu tô vivendo isso, mas é tão bom pensar que é um sonho, assim, porque eu acho que tem uma camada Aham. diferente. Tem uma camada diferente. Talvez eu até penso que eu não tenha realizado nada, mas eu tô sonhando com mais intensidade agora, já que as coisas parecem que são possíveis. Estão se Então, tornando Uhum, possíveis e você vai sonhando mais. eu tô sonhando no campo da possibilidade, sabe? E Aham. aí isso me dá um impulso maior, assim. Então eu posso sonhar coisas mais Mais maiores. ainda. Então eu posso sonhar coisas maiores. Então eu tô nesse lugar, eu tô aqui com vocês e eu quero muito ser um grande escritor. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô escrevendo coisas para um dia eu ser um grande escritor e E esse é o criando ponto. esse caminho, essas Tô possibilidades. trilhando esse caminho. Mas existem coisas, mas o mais maravilhoso de tudo é ter leitores. Então, o que eu gosto de me despertar é para isso. Eu tenho leitores e eu tenho pessoas que estão lendo aquilo que eu escrevi. E eu não Sim. sou mais tão sozinho, porque escrever é um ato muito solitário, no sentido de escrever literatura, assim. Aham. É, e hoje não mais. Gente, muita gente conhece o Cícero e é muito doido. Mas eu acho que estou me tornando um escritor, digamos. A, Muita a, gente Fe- pode me considerar mas eu ainda a gente preciso sonhar considera muito. um escritor Pra maravilhoso. Obrigado. gente, é um escritor, tá? Você já é um grande escritor. Pra mim, não Ai, precisa, muito não. feliz. É a coisa que torna tudo possível. Ter vocês, ter gente lendo aquilo que eu escrevi. Uhum. Então, se isso é sonhar, então eu quero continuar. Ô, Raul, você acha que na escrita do segundo livro foi menos solitária em relação à escrita do primeiro, porque você já tinha os seus leitores, vamos dizer assim? Eu acho que não foi tão solitário mesmo, porque eu senti que eu não estava sozinho em nenhum momento, sabe? Porque eu fugi um pouco, por exemplo, tava acontecendo tudo do Rio, mas eu estava focado no outro livro, assim, eu Sim. estava escrevendo outro livro. E Então, quando as fazendo os pessoas eventos presenciais do Rio. e eu já estava escrevendo outro, e aí quando alguém lia o livro, lê o Rio e me fala assim, ai, quando vem o próximo, estou muito ansioso pelo próximo, eu já estou Uhum. escrevendo para aquela pessoa, sabe? Uhum. Eu estou escrevendo para aquela pessoa, então eu estou, assim, estou aqui trabalhando com você e eu vou entregar um livro ainda esse ano, em agosto, então é muito. Então eu não estou mais sozinho. Tem alguém esperando por mim. Tem alguém esperando por essa história que eu Uhum. estou contando. Uhum. Não estou Uhum. assim escrevendo. O que eu vi foi assim: preciso contar essa história. Quem vai ler, não sei, mas vou contar essa história. Agora no segundo estou escrevendo uma história que provavelmente muitas pessoas irão ler. Então estou escrevendo para elas. Estou escrevendo para essas pessoas que existem. Então ela foi bem menos solitária. Eu acho que a partir de agora vai se tornar ainda mais É, assim. e eu acho, Raul, também que tem um ponto, eu não sei, tá? Aí você vai me dizer. Mas Uhum. é engraçado porque talvez quando você escreveu o Rio, você escreveu e publicou ele, primeiramente de forma independente, a gente vai falar dele aqui nos próximos blocos, e não tinha expectativa de ninguém. Tipo assim, você publicou ali na Amazon e seja o que Deus quiser. Gente, Agora, eu ninguém acho sabia quem que. eu era. Exato. Tipo assim, você publicou ali e falou, eu fiz porque eu queria e beleza. É assim, sabe aquele meme? Hoje eu quero agradecer a mim porque eu escrevi um livro e publiquei. Pronto, Agora, foi, eu acho escrevi. que mudou essa percepção porque agora você sabe que existe uma aura pairando de expectativas, assim, nossa, vai vir um livro novo do Existe. Raul. Essa expectativa me pega um pouco, assim, vai flopar, gente. O gatilho já dá uma Gente, uma eu fiquei até taquicardia. assim pensando. Eu vou sumir, não vou escrever mais não, deixa esse livro aí, Você não some, não, você para. vou deixar esse livro que ficou, parece que as pessoas gostaram, e aí, enfim, aí eu vou manchar minha reputação com esse livro. Bom, Boa. vamos falar um pouquinho dos seus livros agora? Acho que a gente já conversou de bastante coisa. Tá uma É, delícia, gente, vamos, tá, vamos né? Não, tá Ah, uma eu tô adorando delícia, eu tô também. amando. É, E
A gente só ficou numa dúvida, Raul. Você lançou primeiro o conto e depois o Rio como lançamento independente na Amazon. Eu lancei primeiro o Rio, e depois o conto. É isso. Tá. 2021 foi 2021, Raul? O Rio? Em 2021 eu lancei o Rio. Gente, eu acabei de Tá. escrever o Rio e botei lá, tô E desse jeito. soltou pro mundo lá. Tá. E soltei, E assim, o larguei conto foi lá. em 2023. Larguei e nunca mais dei notícia. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho do conto rapidinho e depois a gente entra no... Vocês leram o conto? Ainda não. Na verdade, eu Ah, nem sabia tá. que tinha. O Rafael me contou hoje desse conto. Eu vou não tirar do tinha ar. visto. Calma, deixa eu salvar ele primeiro no meu Raul, Vocês Kindle. lembraram agora é o dele, eu vou momento. tirar do ar. Agora é o Aham. momento da gente falar dele. Assim, do seu outro filho. Tá, eu acho que ele Esse é um conto. prólogo pra uma coisa que eu tô fazendo aí. Mas tudo Olha bem. aí. Aham. Eu sou ansiosa, não fica falando essas Gente, coisas. muitas revelações nesse episódio com o Raul hoje. Quando que Prestem sai muita esse atenção. episódio mesmo? Dia 16. Atenção. Dia 16 desse mês, tá? Não posso falar Isso. nada. Bom, É. mas aí, Raul, vamos começar a falar dos seus livros, então. A gente teve primeiro o lançamento independente do Rio que Me Corta por Dentro, e Aham. depois você lançou um conto que é Solidão Vai Virar Mar. E aí vamos dar Sim. uma pinceladinha no conto primeiro, e depois a gente vai pro seu livro, porque é o grande aclamado aqui desse Tá. papo. O Solidão Vai Virar Mar vem de muitas questões, vem de muitas particularidades minhas, assim, então tem uma coisa bem pessoal ali. Eu não conheço meu pai, não sei, que nunca ouvi na minha vida a figura do meu pai. Não sei quem é esse homem, não conheço. Em algum momento eu quis conhecer esta pessoa e foi... Hoje não mais, muito tempo eu não tenho esse desejo, mas escrever O Solidão Vai Virar Mar veio exatamente desse... E se eu fosse um menino que, na verdade, quisesse muito conhecer esse pai, porque ninguém ao redor dele parece tanto com ele quanto esse pai. Porque foi o que eu ouvi muito durante muito tempo, de que eu era a cara do meu pai, assim, que eu sou a cara do meu pai. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então é muito doido você parecer com alguém que você não sabe, Você não nunca sabe viu. quem é. Então eu sou muito diferente realmente da minha mãe, meus traços, meu cabelo, enfim. E aí eu parti de um realismo mágico, que é uma coisa que eu gosto muito, e tem umas pinceladas disso no meu próximo livro. Mas aí eu juntei esse desejo de um menino que quer muito conhecer o pai, para se reconhecer em alguém, e essa minha fascinação pela lua, que foi de um menino que traz a lua para sua vila para atrair o pai, porque ele é uma pessoa apaixonada pela lua e que esteve ali naquele vilarejo durante um eclipse, era melhor visto daquele lugar. Gente, esse conto tem muitas referências, também tem uma referência à história de que o Albert Einstein, a comitiva do Albert Einstein veio para Sobral, que é a cidade onde eu fiz faculdade, para comprovar a teoria da relatividade. Então, tem muito disso. O Albert Einstein não veio para Sobral, ele foi para as Ilhas Príncipe, mas foi Sobral o lugar onde melhor deu para ver esse eclipse e que foi essencial para comprovar a teoria da relatividade. Então, vem de muitas dessas legal. referências esse conto. Assim. Então, é a busca desse filho por esse pai, trazendo essa lua para a vila para atrair um pai que é engraçado porque as pessoas, a avó dele fala que ele era um lunático, é uma pessoa que onde a lua estivesse, lá ele estaria. Então veio daí. É meio que uma fábula também, assim, sabe? É uma fábula porque tem animais também, porque os meus personagens, eles são metade humanos e metade passarinho, assim, a maioria. E o meu personagem principal, o Sereno, ele tem uma cauda de lagarto, então. Ninguém nessa vida tem uma cauda de lagarto, só ele. Numa vida de passarinho, só ele tem uma cauda de lagarto. E ele puxou isso do pai, assim. Que aí é uma referência ao meu cabelo, que ele é um cabelo crespo, porque meu pai, que eu não sei se está vivo ou morto, tinha um cabelo crespo. Interessante. Eu salvei aqui no Kindle Unlimited, eu vou ler depois. Gente, é porque eu escrevi tão assim. Não, e assim, Raul, eu tava até comentando com a Dia antes de a gente começar a gravar, eu comecei a ler o conto, e eu li, eu acho que uns 3 capítulos, porque ele é um conto até curto, assim, ele tem 40, 50 páginas. Bem curtinho. Era só porque eu tava desejando contar essa história mesmo. Mas ele, assim, o que eu senti no começo
é que ele é um pouco mais abstrato, a forma como ele é contado mesmo. Eu acho interessante isso, quando você tem que entrar mesmo ali na ideia do conto, mas agora você explicando, Raul, acho que agora quando eu for pegar ele novamente vai ficar mais claro para mim, assim. Aham. Eu falei, vou perguntar pro Raul qual que foi a ideia do conto, assim, pra gente poder mergulhar de uma forma mais digna, assim, para poder consumir ele de uma forma melhor. Sim. Boa. Sim, aí eu acho que até tem uma, não sei, mas tem uma diferença. Exatamente, eu acho que ele tem ela é uma coisa mais abstrata, assim, ele não tem uma, Uhum. sei lá, o Rio ele tem uma estrutura assim que vai Mais linear. bem mais linear assim e mais calcado assim na realidade mesmo. Uhum. Duro e cru, e o conto não, ele tem uma, sei lá, Uma ele te dá um liberdade poética. é uma liberdade poética, tem uma liberdade ali. Eu fui muito livre, na verdade. Na verdade, se eu não tiver nenhuma liberdade, assim, na hora de escrever, eu tô, por exemplo, no terceiro livro, no segundo livro agora, no próximo livro, meu novo livro, eu também fui bem livre. A Astral me deixou assim. A Natália, minha editora, falou. A gente já confia na sua escrita, pode escrever. E foi Seja o que eu você fiz. e seja feliz, né? E aí foi o que eu fiz. Aí quando eu estive na Astral para o evento, inclusive, quando eu fui lá no dia anterior ao Aham. evento, fui lá e li os primeiros capítulos assim para eles e aí tipo assim, só para tirar um, sabe? E aí foi muito boa a recepção. Então, tô, Legal. tô animado para Ah, vocês estamos, conhecerem. estamos animados para esse Estamos momento. ansiosos. E aí, vamos começar a falar do nosso queridinho, O Rio que Me Corta por Dentro. Primeiro você publicou ele na Amazon, em formato digital, uma publicação independente. Aham. E que você comentou já que você simplesmente escreveu e publicou. Escrevi, publiquei Como foi e isso para você? Como foi esse acompanhamento de tipo de primeiros retornos das pessoas começarem a ler o seu livro? Como foi esse primeiro momento antes da grande descoberta que gente, eu teve? não tive expectativa nenhuma, porque eu só joguei o livro lá, assim, então. Você E não aí era ficava muito. olhando os acessos, os downloads, os negócios? Em algum momento, sim, porque alguém tinha lido. Eu não sei como foi o processo, mas chegou em algumas pessoas, Uhum. e algumas pessoas leram. E eu lembro até que uma pessoa, foi um toque de alguém que me mandou colocar no Scooby, assim. Eu nem sabia Aham. que isso era possível. E aí Uhum. lá eu conseguia ver quando algumas poucas pessoas liam e faziam alguma resenha. E era muito legal, assim, Que sabe? Aham. legal. O que era muito legal pra mim pensar, era muito doido pensar que alguém tava lá e aí pegou um livro de uma pessoa de um autor que né, ela nem sabia quem era, assim. Achava isso muito interessante, eu achava isso muito bom, na verdade. Eu achava de uma generosidade tão grande. Acho uma generosidade você pegar e ler meu livro, assim. Eu acho você Uhum. sentar e tomar um tempo para ler meu livro. Eu acho de uma generosidade assim, que eu assim, caramba, eu Ela quis mereço me tanto ouvir. assim, seu tempo, Ela quis sabe? saber o que eu tenho a dizer, né? Tipo assim, porque um tempo é algo tão valioso, assim, ela dedica Uhum. a ler as palavras de alguém que. Ai, gente, obrigado por lerem meu livro, assim, eu fico passado. Mas eu coloquei lá e a experiência foi essa, de que foi chegando pouquinho a pouquinho, assim, e eu não tinha expectativa nenhuma, até. E aí veio alguém que foi, e aí pessoas gostavam tanto que faziam um movimento de chegar a outras pessoas, e foi assim que. E assim foi, caminhando, Uhum. até chegar ao que. A publicação, assim, que sonhava com isso? Sonhava. Mas sabe aquela distância que você toma dos sonhos, da realidade, Aham. assim? Uhum. Pra mim tava muito distante. E aconteceu. E aí, Raul, falando dele, chegou a hora de a gente saber como foi o nascimento, assim, como foi a nascente desse rio, né? Porque até onde a gente sabe, começou, né, com essa publicação independente lá em 2021 pela Amazon, que você apertou o Enter e desligou o computador, e falou, agora, né, tipo, tá pro Ai, mundo, deixa lá. foi lá. Nasceu, tá Eu não lá. sabia nem como colocar lá, gente. Foi um trabalheira colocar esse negócio, fazer uma capa. É muito. Formatar. Formatar, gente, eu já tava desistindo, porque era muito chato. Mas aí, Raul, uma coisa que eu queria saber, assim, que quando a gente leu o livro, que chamou muita atenção, é porque ele é um livro extremamente visual, assim. Para mim, parecia que eu tava assistindo uma série, porque toda hora, né, aquela coisa.
Mas a história central do livro, ela surgiu como uma ideia muito clara, assim, tipo, quando você visualizou o livro, falou, eu quero contar isso, isso e isso, ou ela foi se transformando ao longo da escrita? É muito doido pensar que eu acho que eu já conhecia. Pensar e estar com essa história na cabeça, com esses personagens há muito tempo, me ajudou a conhecer muito bem eles, assim. Então, daquele momento que eu vi aquele menino na beira do rio, que eu queria me teletransportar para lá, eles ficaram na minha cabeça e eles foram mudando de forma muitas e muitas vezes, assim, sabe? Então, eles estavam ali povoando o meu imaginário há muito tempo antes de eu sentar e, de fato, escrever. Então, eu penso que a partir do momento que eu sentei e realmente comecei a escrever, ele tomou aquele rumo. O rumo que vocês conhecem hoje, assim. Como se fosse realmente... Tá, a gente já sabe como se virar aqui, sabe, os personagens. É assim, e a gente sabe onde você quer chegar. Eu sabia onde eu queria chegar. Sabiam qual era a metade o acontecimento no centro ali? Eu sabia onde eu queria chegar ali no meio, aquela quebra, e onde eu queria chegar de última cena também, assim, sabe? Eu sabia que era aquela imagem que eu queria. Eu acho muito maravilhoso você falar sobre ele ser muito visual, porque isso fala muito sobre... As pessoas comentam sobre meu estilo, que eu acho que tem percebido com um pouco mais de consciência na escrita do segundo, que é realmente, eu prezo muito pela construção de uma imagem ali, e eu gosto de que aquilo, assim, de guardar aquela imagem, e que vocês também vejam aquela imagem que eu tô tentando... Gente, tá aqui, eu tô mostrando, é isso. Sabe? Você fez isso lindamente. Fazia muito tempo, nem sei quando eu li, eu não consigo nem te dizer um outro livro que eu tenha lido que tenha sido tão visual e tão palpável a construção da história, da cidade, é surreal. Acho que eu não consigo nem explicar direito. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito Por exemplo, eu não gosto de detalhar muito a maneira que o personagem está se vestindo, a maneira que aquele lugar o que aquela casa é. Eu vou costurando dentro das ações dos personagens, a identidade deles e o cenário que eles estão. Então, sei lá, se eu estou falando do cajueiro em que o Cícero e os demais estão, estou falando que o cajueiro tem muitas folhas secas no chão. Eu estou falando que o Luzimar está chegando e as folhas secas no chão estão sendo... O barulho daquelas folhas está anunciando a chegada do Luzimar, assim. Então, não estou dizendo um cajueiro com várias folhas secas no chão. Não, eu gosto de que a ação aconteça e que você vá imaginando aquele lugar e vendo aquele lugar a partir das ações dos personagens. Então, eu não gosto de parar a minha história para ir te detalhando nada, assim. Eu gosto muito... eu sou muito da ação, realmente. Eu prezo pelo momento da ação que os personagens... O que os personagens estão fazendo ali naquele momento. Exato, porque é exatamente esse ponto que eu ia falar, Raul. Quando eu li o livro, por exemplo, eu li esse livro em setembro, a gente está em fevereiro já. Tem muitas cenas que não saíram da minha cabeça, assim. Eu lembro exatamente... Me fala uma cena, se não seja spoiler. Por exemplo, a cena do carro que o Luzimar tá dirigindo lá, que o Cícero tá lá no capô do carro, né? Se eu não me engano, da caminhonete, né? A poeira que se forma na estrada. Nossa, gente, maravilhoso. Eu consigo visualizar aquilo assim. Naquele capítulo que pra mim, e muito... tudo explode, assim. É explosivo. Então, assim, eu consigo visualizar a terra vermelha, aquela névoa vermelha, assim, a cena... Eu também sou visual, eu acho que por conta de eu gostar muito de cinema e tal. Então, tudo que eu assisto, eu leio, por exemplo, tudo que eu leio, na verdade, né, eu sempre tento trazer como se eu estivesse num cinema vendo aquela cena, assim, como é que eu gostaria de ver aquilo. Então, eu vejo o carro, assim, andando pela estrada, tipo, visto de cima, sabe? Então, aquela ação, tipo, a câmera meio tremendo. Eu já fico já... Muito maravilhoso isso. Viajando. Então eu pensei o que eu queria, assim. Eu fiz de maneira muito inconsciente, que é como eu gosto de contar a história, mas então ficou. Né? Isso é muito legal. Eu acho que também vem desse exercício, não de um exercício, mas da minha prática também na hora de escrever roteiro, que é isso. A gente tem que construir uma imagem, assim. A gente não pode estar narrando uma coisa que não seja filmável. Então tudo que está no roteiro tem que ser filmável. E aí eu acho que talvez...
E aí eu acho bom na literatura eu conseguir fazer isso, mas também conseguir fazer as coisas que não são filmáveis, que são os sentimentos dos personagens, assim, sabe? Adentrar os sentimentos Uhum. deles. E Então, falando em sentimento. Não, Raul, é exatamente isso, assim, é isso que você falou de, eu não preciso descrever o cajueiro, porque você já traz um elemento visual que, quando você cita esse elemento visual, já está implícito a forma como a pessoa vai visualizar aquilo. Aí depende de aham. bagagem da A não pessoa, ser que a como a pessoa nunca pessoa, tenha visto uma foto, uma imagem você de um sabe o cajueiro, que é, Como ela tá vendo. Tipo aquela. exatamente, Não teve um comercial, uma propaganda, que alguém pegava um caju e aí ele tava preso pela castanha, ao invés de ele estar preso pela. exato, sim, sim. Sabe? é exatamente isso. E aí, Raul, quando a gente fala de sentimento, uma outra coisa que era uma pergunta que a gente também tinha aqui, era em relação ao título do livro, que é O Rio que Me Corta por Dentro, que é um título extremamente poético e tem muito a ver com a história. Esse título, ele veio antes ou depois que você terminou de escrever? Gente, eu tento tanto lembrar quando foi que eu tive essa ideia. Sempre você pergunta assim, gente, eu quero lembrar, eu queria ser o Raul que teve essa O ideia de marco dar. zero do título. Mas eu sei que não foi, que não veio antes. Esse título ele veio em algum momento durante ou depois, eu não sei em que momento. Sei, eu não consigo lembrar, assim. Aham. Sabe, quando a gente pensa, eu adoro dar título às coisas, gente. Eu adoro dar. Simplesmente veio e você não sabe em que momento isso Aí, E aconteceu. não sei em que momento aconteceu, mas ele veio. É um título que eu sei que as pessoas gostam muito, vocês falaram. Eu adoro dar nome às coisas, gente. Adoro dar título, adoro dar nome pra bicho, adoro. Se for mas, pra dar nome, eu adoro. Então, eu gosto. E aí eu gosto de pensar em cima de títulos. Tanto é que os capítulos também. Eu gosto de dar títulos pros capítulos também, porque eu gosto de pensar aquele capítulo e refletir em cima daquele capítulo e que referências eu posso dar para aquele título. Então, tudo que tiver para uhum. dar nome, eu vou dar nome. Eu gosto de Então, capítulos com nomes também. só que só que eu não lembro, na verdade, em que momento eu raciocinei e achei que esse seria o título do livro. Uhum. Não, Tá ótimo. tudo bem, não tem problema. Bem, então, obrigado. E aí, Raul, agora a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que são os personagens desse livro. Cícero, Ai, Luzimar, vamos a avó do Cícero, eu amo, 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 assim, pra A avó mim é a são, maioral pra mim, eu gente. lá. É a adoro. favorita de vocês, a Zamira? Eu adoro a Zumira. Eu Sim. adoro porque ela faz justiça, mas eu não vou falar Ela sobre faz isso. isso. A gente não vai dar spoiler Ela aqui é muito desse episódio. querida, né? Mas ela É uma também é uma querida. personagem muito. Ela divide opiniões. Complexa. Eu acho que, assim, existem dois personagens muito complexos nesse livro, que é a Zumira e o avô dele, do Ah, Cícero, Zamira e porque Nonato. Foi. eu, Nonato, não sei se você. Tem momentos que eu gosto do Nonato, e tem momentos que eu odeio ele. Aí tem momentos que você fica. Meu, mas o que ele tá. Tipo, é fã ou hater do Cícero, sabe? Tipo, você tá sendo legal ou não? Gente, mas é desse jeito. Um avô é desse jeito, assim. É desse jeito mesmo. Eu acho que E eu você. acho que ele toca num lugar também, porque a nossa geração, a grande maioria das pessoas, cresceu com avós alcoólatras, vamos falar bem a real, né? Sim, Então, tipo, a assim, gente que teve, ele tá ali maravilhoso. Ah, eu amo meu avô, ele é tão doce, mas bebe e vê aí outra de coisa. repente bebeu, então assim, eu acho que a maior parte da nossa geração ainda cresceu com essa figura dentro da família. Se não era um Ah, avô, era era um super tio, comum. mas você tinha algum alcoólatra ali na família que tinha esse comportamento e você tinha essa sensação de amo ou odeio a pessoa. No momento ela tá bem, na outra ela tá causando, enfim, gerando todo um tumulto Uhum. dentro da Uhum. família. Então eu acho que ele traz muito disso também. Nossa, eu Então, assim, faço muito de essa figura, na verdade. Eu construo muito, exatamente, não é uma pessoa só, mas é muito do que eu observei dentro das minhas vivências. Eu fico pensando agora, por exemplo, existe um momento em que ele aponta uma arma na cara da Zumira. Gente, uhum. eu sobrevivi porque eu passava muito tempo, morei um tempo na casa de uma tia que o marido dela era, sabe, ele é uma pessoa maravilhosa. Se alguém perguntar, diz assim, nossa, Antônio é maravilhoso, é trabalhador e tal, uma boa pessoa, mas bebeu vira, Se tipo assim, torna outra.
se torna outra. E eles realmente aí. Tanto é que a disposição da casa do Cícero, ela foi muito construída a partir dessa minha memória da casa da minha tia, assim, que existia um espingarda acima do fogão de lenha, assim. Então, a casa que eu estou escrevendo, a casa que eu via, então, é a casa da minha tia. Então, tinha essa espingarda. Você tem a memória ali dentro, né? E a espingarda exatamente que ficava ali, que ele é caçador ainda, ele ainda caça. É a espingarda que ele tirou para mandar para a mulher dele, para os filhos dele, que é a espingarda que hoje eu penso que quando eu escrevi, a espingarda onde o Cícero foi lá e pegou, sabe? Então, Raul, aproveitando esse gancho, era exatamente a pergunta que eu queria te fazer, porque os personagens, eles são muito bem construídos, e Carrasco, que é a cidade onde se passa a história, ela é uma personagem também dentro do livro, uma personagem que está sempre presente ali, né? Tanto a casa de Zumira quanto a cidade de Carrasco, eu acho que são dois personagens, assim, que são onipresentes dentro da história. Como vocês veem Carrasco, assim, quando vocês fecham os olhos, assim, Carrasco, pra vocês, assim, visualmente? Di, fala aí primeiro, aí eu falo depois. Uma cidadezinha desse tamanhozinho, minúscula, chão de terra batida, muita poeira, muito seco, um rio, e, tipo, pouquíssimas ruas, casas esparsas ali, tipo, algo muito pequenininho, assim, muito pacato. Quando eu visualizo assim Carrasco, eu penso que é uma cidade, como é que eu posso dizer? É tipo um oásis, sabe? No meio do deserto, assim. Então é uma cidadezinha que se formou ali e tal, porque você percebe que a cidade, eu tive essa percepção, Raul, e aí você me corrija, porque você é o pai da criança. Ela tem o seu próprio sistema, a sua própria política, as suas próprias leis, que é o pai, né, do Luzimar, que é meio que o xerife ali da cidade, ele que faz tudo e tal. Então eu percebo que é uma cidade que, se eu for olhar de cima, ela é uma coisa assim, circular, com as casinhas e tal, e aí você tem a casa de Zumira, que é o cajueiro ali e tal, o rio. Então eu penso que é uma coisa muito ali. Eu não sei se quando você pensou, se tem uma resposta certa para isso, mas eu penso que é uma coisa muito que está longe de tudo de todos, mas que está ali vivendo, é como se fosse o próprio universo, sabe? Eu acho que é muito isso. Aqueles bairrozinho que parece que é afastado do resto da cidade, tipo... A gente deu o exemplo da casinha no meio da estrada. Eu penso que Carrasco é uma cidadezinha, um vilarejo. Então, ele tá bem nesse lugar, assim, eu diria que Carrasco nem é uma cidade, é um lugar. É só um lugar. É só um lugar. É só um lugar, exato, é um lugar. É só um lugar, é como se aquele lugar... Eu fico até pensando, Carrasco é um lugar onde alguém chegou, construiu uma casa e aquilo, sabe... Foi começando a criar aquela comunidade. E eu diria que, por exemplo, existe Cajueiro, existe a casa das duas famílias, e eu acho que, por exemplo, se a gente pensar na outra casa, que é o do Zé Gino, tá um pouco mais distante, assim, dessas duas. Assim. E aí, mais pra frente tem o bar, mais próximo da estrada. Que tá muito mais longe. Assim. E existe a casa da professora Toin, que também tá numa outra distância, então eu acho que ele é um lugar e que as casas estão ali, sabe? Exato, mas estão ali, fazendo parte de uma coisa. Porque uma coisa, Raul, que me chamou a atenção nesse livro, que eu acho que reforça essa tese que a gente está falando, é que o Luzimar e o Cícero, eles têm diversos diálogos ao longo da história, do tipo assim, mas o que você vai fazer? As pessoas, elas não conseguem entender que existe uma vida lá fora. Elas acham que... assim, sabe o mito da caverna? Que se você sair, você, sabe, você vai ver a luz, sei lá. Então, é interessante isso, porque é como se o Cícero, ele fosse... E a mãe do Cícero é uma personagem que eu acho que, para mim, ela é o ponto de ruptura dentro da história, e de ruptura de conceito cultural mesmo, assim. Ela é uma pessoa que chega lá e até a forma como ela se veste, que ela age, ela é um ponto totalmente fora da curva, assim. Meio que isso dela é escandaloso, né? Ela ser ela, da maneira que ela é. Ela sair de alguma forma, e é ela estranho, foi. Né? E aí, ela querer, ela sair também já é vista de uma outra maneira. Enfim, aí falando sobre esse lugar, espaço, você percebe que é um lugar que se chega com pouca frequência, ou que porque é só um carro que passa e traz, assim, sabe? E que não fica exatamente ali onde eles estão morando, eles precisam... Tanto é que você fala, o carro chega perto da ponte, e a Nessie precisava andar muito para chegar até a casa dos pais. Assim.
dos Não era um pais. carro que chegava na frente do. Por isso acontece o que acontece, porque ela tinha que caminhar até a beira de uma estrada para pegar Uhum. o carro que ia levar ela. Que eu acho que não levava ela até Fortaleza, levava ela até uma outra cidade, que de lá ela pegava um ônibus para ir para Fortaleza. É assim Sim. que eu Exato. construo na minha cabeça. Se você tá dizendo, a gente concorda. Não, Raul. Então, assim, eu acho interessante, assim, a forma como você construiu isso. Porque me lembrou muito, Raul, essa parte do conceito da cidade, aquele Cidades Invisíveis, que é um clássico da literatura. Ah, eu li pra faculdade e tal, é Cidade Invisível. Enfim, que é uma cidade também, só que é uma coisa assim, que a pessoa ela tem que entrar muito, assim, sabe, dentro do conceito e tal. Mas é uma cidade Aham. imaginária, assim. Mas é um lugar mesmo. Eu acho que Carrasco, você resumiu bem, assim, é um lugar. Ele não é uma É um lugar, cidade, ele não é um tipo, bairro, é um lugar. Ele é apenas um lugar. Um lugar no meio do nada. É um lugar no no meio meio do do nada, mas assim, que tem ali todas as. Mas assim, ele funciona como sociedade. No fim das contas, eu acho que esse é um porque ponto se também. juntar algumas pessoas ali num lugarzinho, elas vão se organizar de alguma maneira como uma sociedade, né? Sim. Exato, exato. As hierarquias vão E, acontecer. e eu acho interessante um outro ponto, Raul, que eu comentei com a Di também, que é o relacionamento do. Eu não diria um relacionamento assim, né? Eu não sei se é um relacionamento que a gente pode dizer, mas é a relação entre o Cícero e o Luzimar, assim, porque quando a gente vai pra dentro de novo, a lente É uma pra dentro da estranheza, né? história. É você estranhar, na verdade, é descobrir sentimentos, né? Não, relacionamento é um. Exato. Então, assim, não sei se você já assistiu, Raul, aquele filme Close, Sim, sim, que é assisti. dos dois amigos e tal, que aí Aham. depois acontece uma coisa. Gente, esse filme pra mim é um filme de terror, assim. Eu É, assisti assim, eu super. fiquei, meu Na verdade, Deus! que aquilo não está dito que existe o que a gente acha que existe, porque o que existe está muito a partir do nosso pensamento, da nossa Exato. visão sobre aquilo, sabe? E aí, uma coisa que eu achei, quando a gente leu, que eu falei assim, é interessante a relação do Luzimar com o Cis, é que assim, eles vivem nesse lugar que é um lugar que é afastado de tudo, tá? Eles não têm influências externas e tal. Então, tudo que eles passam, eles sentem um pelo outro, é uma coisa que não tem como você julgar, porque é um lado meio puro, assim, sabe? Eles estão vivendo. É a mesma coisa. Por isso que me É lembrou o muito Close, porque ingênuo, eles estão se eles não têm essa conhecendo. consciência, assim, que Aham. Eles tipo, não têm ai, nossa, maldade. exato. E Não aí no tem. Por Close exemplo, é exatamente isso, né, Cícero? No Close lá, que eles são amiguinhos, tal, eles ficam brincando e aham. tal. Aí depois que eles vão pra escola, assim, que eles começam, tipo, a galera começa A partir da a visão do outro, né? A da partir visão do outro, né? a partir do Então, julgamento do outro. exato. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, dessa visão desses dois personagens, assim, e de que forma que isso, eu acho que é lindo como você traz, que é muito delicado, assim, é muito puro, assim, a forma como eles vão ali, né? Tendo que lidar com um monte de vários outros problemas, né? Porque é os problemas da treta familiar, Sim, aí depois tem sim, a questão, aham. né, da mãe do Cícero, aí, mas eu acho marcante o final desse livro, assim, né? Que é ali o desfecho da história. Então, quando eu li, quando se as pessoas me perguntam assim, é um casal, cara, não sei, assim, eles estão vivendo a vida deles ali, Então, eles pois é, eu estão, também não né, é responderia que é um interessante. casal. Mas também não diria isso, sabe? Exato. Eu acho que você demonstra de alguma forma o mais puro de você aprender a se conhecer no início da vida ali, final da adolescência, vamos dizer assim, e aprender a ter sentimentos por outra pessoa, independente de qual seja. Eles Eu estão acho se que vem muito conhecendo, daí. tentando se entender naquele lugar ali do tipo, quem sou eu? É uma E intimidade, é uma construção de intimidade que se dá assim. É uma intimidade que te faz, que te leva a conhecer a si próprio, sabe? sim, É um lugar muito seguro, assim. Eu acho que eles construíram um lugar seguro. Tanto é que você percebe que ninguém nunca de fora atinge eles, assim. Eles são atingidos, Exato, eles têm um eles lugar são, próprio. eles Exato, são tipo um jardim secreto, atingidos, assim. eles são atingidos por aquilo que a gente sabe que são os medos sociais de um homem, e um homem, uma mulher e uma mulher. A gente sabe que aquilo vai te atingir de alguma forma. E mesmo que eles não te vejam, eles estão te julgando porque esse julgamento também está dentro de você, sabe? Então você Uhum. cresceu aprendendo que isso é errado. Então, a partir do momento que você cresceu,
aprendendo que esse tipo de relação é errada, por mais que eles não estejam aqui te apontando o dedo ou fazendo alguma coisa contra você, você já se limita nesse lugar. Então, eu acho que vem muito de um medo, assim mesmo. E aí eu coloco um outro lugar aqui. Enquanto esses meninos estão ali, são homens, se tornam homens, são homens cis, a gente vem uma mulher trans que tá ali à vista de todo mundo e está recebendo todos os julgamentos possíveis. Então eles estão ali meio que num espelho, os dois, assim. Isso da mulher trans vem muito desse lugar de pensar que... E ela também veio de uma inspiração que outra vez eu venho de um lugar que as pessoas pensam, mas essa mulher trans nesse lugar, é assim, sim, gente, ela foi me inspirada exatamente nesse lugar da minha tia. Que o Carrasco é muito lugar de onde onde eu passei boa parte da minha infância, que existia a Valdo, que era uma mulher trans, e ela tava, e eu nunca me esqueço de uma imagem dela que era ela no meio de um círculo de mulheres, assim, esperando uma van que ia levar elas pra missa, e ela é uma mulher, e eu ficava olhando aquilo, hoje eu olho assim, admirado como ela chegou até ali, como que ela transicionou, como que ela se assumiu uma mulher trans ali naquele porque, sei lá, contexto, né? eu sendo criança, nos anos 2000, vendo aquilo, com certeza ela passou por aquilo, sei lá, nos anos 90. Enfim, gente, eu não consigo conceber em que momento, que coragem foi essa. Então, a Toin vem dessa inspiração, assim, dessa imagem. Eu nunca vou conseguir respostas, porque ela já faleceu. Mas para mim é muito difícil pensar, porque, sei lá, a gente, como um homem gay, a gente tá vivendo nossas vidas, mas se a gente passa na rua, as pessoas vão olhar pra gente e, enfim, não tá escrito na nossa testa, assim, sabe? A nossa sexualidade, mas você olhar pra uma mulher trans, assim, principalmente no lugar em que você é a única mulher trans daquele lugar, que é absolutamente machista e preconceituoso, você vai sofrer represálias, tipo assim, todos os dias e Todo momento. a todo momento. E aí eu acho que é meio isso, eu coloco esses meninos que se amam e que estão escondidos, assim, que eles saem daquele rio e vão viver suas vidas. E ninguém tá julgando eles por isso, assim, porque ninguém viu, porque ninguém sabe. Enquanto isso, eu tenho uma Toinha que tá ali tendo que fugir, na verdade, tanto porque ela tá escondendo um grande segredo que aí ela já não tá conseguindo mais conviver com o Cícero ali, mas também porque ela acabou de sofrer uma grande perda, que foi um amor que não podia concretizar à luz do dia por causa justamente do preconceito Sim. e tudo mais, que um amor que leva a uma tragédia, enfim. Olha o spoiler. Então coloca esse lugar. Então é uma grande... vou cuidar com as histórias. Então acho que eu crio uma grande intimidade e uma relação de se conhecer a partir do outro, a partir do que que o outro, da segurança que o outro te dá, sabe? Então é meio nesse lugar. O Luzimar sabia que o Cícero não ia julgar ele, o Cícero sabia que o Luzimar não ia julgar ele, então eles se sentiam lugar, seguros um ao lado do outro. Apesar do entorno e apesar de tudo, eles tinham um ao outro na segurança. O exemplo que você dá da personagem trans, ela tinha lá o segredo dela, mas ela não tinha essa segurança da outra pessoa. Ela não tinha. Então, mas os meninos, eles têm isso um com o outro, eles têm essa segurança, eles demonstram isso. Porque ele nunca vai saber o que é estar na pele dela, sabe? Sim. Sim. E tem dois pontos aí que eu só queria complementar, que no caso do Luzimar e do Cícero, eles se amam até no ódio, na raiva. Existem vários momentos aqui, né? Eu acho que é o que uma família também é, né? De alguma maneira. E é sobre isso. É exatamente sobre isso. Em algum momento você vai ficar puto com seu pai, com sua mãe, e aí, mas só que você é uma pessoa assim. Então, assim, eles estão ali tretando, eu vou te matar, tal, mas é aquela música, né? Entre tapas e beijos, né? Tipo, mas tá ali, tá junto. E tem uma outra coisa, só complementando também o caso da Toin, é que o Cícero, eu acho que
um dos pontos também, Raul, que dentro da história que você traz esse outro olhar, que o Cícero ele começa a entender que a Toin, assim, ele entende que ela é diferente, mas ele não sabe o porquê. E aí, quando ele lê uma carta, que ele começa a falar, tal, é como se ele tivesse, é como se tivesse a quebra entre a criança e o adulto, assim, sabe? Ele começa a entender outras questões na vida dele, mas que mesmo assim nada prepara ele para isso também. Eu acho É uma história também que eu são falo sobre momentos em que o fim da infância, assim, é o quando. fim da infância, era esse termo que eu queria usar, fim da infância, exatamente É isso. exatamente isso, quando a realidade, quando você percebe que o mundo gente, o mundo é tão cruel. Mas agora, Rô, agora vamos falar, saindo um pouco agora do Rio, mas falando sobre ele ainda. A gente Aham. queria falar sobre a publicação dele pela Astral Cultural. Porque assim, eu vou contar a minha experiência, porque que eu descobri esse livro. Acho que Ai, como? grande parte da população brasileira hoje soube por conta do vídeo do Paulo Hatz, que é um Aham, influenciador sim. literário, do Livraria em Aham. Casa, e eu não vejo todos os vídeos do Paulo. Eu vejo esporadicamente algum vídeo ou outro e tal, porque o Paulo ele tende às vezes ser meio polêmico e tal, então às vezes eu não vejo todos, mas tem alguns temas que eu me Aconteceu interesso ali e coisas, assisto. inclusive, né, nos últimos Hã? tempos. Inclusive, aconteceram algumas nos últimos tempos. Inclusive aconteceram algumas nos últimos tempos, quem dá um Google vai saber. Ah, Mas ele fez um vídeo que ele falou assim: "Ah, esse livro mudou minha vida, né? Vocês vão conhecer esse livro e tal". E aí eu falei: "Gente, que livro é esse?". E aí ele falou: "Esse que livro não está livro é esse? publicado ainda". Hã? Que livro é Esse esse, livro? né? Vamos saber. Ah, E ele falou: "Não, esse livro não está publicado ainda". Então, assim, ele no vídeo ele comenta, a gente resumindo muito aqui o vídeo, mas quem quiser assistir tá lá no canal dele. Ele tem uma comunidade ali de catarses, né? Pessoas que é como se fosse um financiamento coletivo. E um dos inscritos dele tinha lido esse livro. É, Iago é o o escrito. O Iago é Iago, né? maravilhoso. Ele Exato, Raul. acompanhou há muito tempo o Paulo. Obrigado, Iago. O Iago falou: Paulo, você precisa ler esse livro, porque esse livro mudou minha vida, ele é maravilhoso e tal. E aí o Paulo pegou esse livro, foi lá na Amazon, pegou o livro que o Raul tinha publicado lá e desligado o computador, e ele ficou extremamente apaixonado pelo livro. E aí o Paulo entrou em contato com o pessoal da Astral Cultural, ele conhece o Carlos, já de tempos ali, que eles Eu têm também, que é parcerias, editora. enfim. E a Natália também, né, Raul? Então eu queria Uhum. entender, Raul, assim, o Carlos nos contou essa história pelo POV dele e da Astral, mas agora eu gostaria que a gente soubesse essa história pelo POV do Raul. Como é que foi esse processo para você, assim, você acordou no dia, tinha 500 mil mensagens, como é que foi isso? Isso foi muito doido, porque eu acompanho o Paulo, assim, muito, assim, acho que desde a pandemia, assim. Então ele é o meu vídeo de, sei lá, eu vou sentar pra jantar e coloco o vídeo do Paulo, assim. De repente, né, o Paulo tava falando sobre o meu livro, mas não aconteceu tanto de repente assim quando ele tava falando, porque ele entrou em contato comigo, mas aconteceu uma coisa muito doida, que foi exatamente o ponto de que tem alguma coisa estranha acontecendo, que foi quando eu tinha acabado de sair do cinema com umas amigas, e eu tinha visto Ainda Estou Aqui. Eu tinha acabado de Uhum. sair do filme. E aí, não sei se era o Paulo que tinha me seguido. O Paulo Do tinha me nada. seguido. E aí também tinha uma pessoa chamada Natália, que é a minha editora. Tinha me seguido e tinha mandado uma mensagem para mim dizendo, falando sobre o meu livro, que tinha interesse em ler, e se eu podia mandar o original para ela. E aí eu falei para as minhas amigas, gente, tá alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa acontecendo. Enfim, aí a partir daí foi o seguinte, Paulo me mandou mensagem falando que tinha lido o livro, que tinha amado, que nossa, que eu fiquei assim, gente, que tá acontecendo? E aí foi isso. Aí a Natália leu muito rápido e mandou uma mensagem para mim. Quero publicar o seu livro. E, gente, a partir daí, eu não tive nem tempo de pensar muito no que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. Só assim. foi. Só foi. Essa capa maravilhosa, por exemplo, nasceu... o que estava acontecendo nessa época, gente? Eu acho que tinha algum feriado, não sei se era da Páscoa, do ano passado, em que a gente estava ainda trabalhando, pensando na capa, pensando em tudo, em todos os processos, que na verdade não tive tanto processo de texto, porque a Natália leu e disse assim, seu livro está pronto,
a gente vai publicar seu livro. E aí foi meio que, e foi meio que isso, não tive que trabalhar no texto mais. Em algum momento eu até fiquei pensando, será que eu mudaria alguma coisa? Mas assim, não, eu vou fazer a mesma coisa, porque os leitores que leram esse livro enquanto ele estava ali, conhecem ele assim. Eles gostaram assim, né? Eu vou manter, exatamente, não vou mexer numa coisa que já funcionou, sabe? Então, deixei isso. E aí a Mari, que é a artista que faz a capa maravilhosa, a gente tinha uma ideia, a gente se reuniu, falamos com ela, e aí ela, sei lá, em menos de uma semana, a gente tinha isso aqui, que é essa capa maravilhosa, que eu amo muito, que ela é linda. E foi tudo assim, gente, foi tudo muito rápido. E de repente, em junho, estava publicado. Uma coisa que a gente começou a conversar em dezembro de 2024. Em junho de 2025, Nossa, foi muito rápido mesmo. Eu estava lá na Bienal com ele. 6 meses você estava na Bienal do Rio de Janeiro. Com ele, conhecendo o Rafa lá, que estava lá. Foi. E tem um outro ponto que o Paulo até comenta no vídeo também, agora, Raul, que você comentou, é que ele fala assim, que o livro já estava muito bem escrito. Porque, geralmente, quando é publicação independente, né, Raul, passa por uma nova revisão, porque, né, tem todo um tratamento ali da editora e tal. E o Paulo fala, e aí você pode confirmar, tá, Raul? Ele falou que praticamente não foi alterado nada no livro. Então, assim, não foi, Raul, na verdade. ele publicou o livro pronto. Literalmente pronto. Não alterado nada no meu livro. O livro tá do jeito que tava lá na Amazon. As únicas coisas que foram mudadas foi sei lá, os tipos diagramação, essas coisas assim. Mas a maneira como eu escrevo, não, para não dizer que eu não tenho uma coisa mudada, que foi uma questão mais de como a editora gosta de que os livros sejam, é que os meus diálogos eles eram entre aspas. E aí aqui eles têm travessões, né? Foi a coisa que mudou. Sim. Então, que tá tudo bem também. E a história estava sendo contada assim, aspas, travessão. Vocês estão falando isso. Não, maravilhoso. Exatamente isso. Aí... E eu não tenho muito apego também nessa questão de forma. Sendo roteirista, a primeira regra é não ter apego. Então, eu levo isso pra vida, assim, de não me apegar. Então, se tiver isso assim, pode tirar isso. Gente, deixa eu ver. Se fizer sentido, eu tiro. E tá tudo certo. Mas o livro tá ipsis literis da maneira como o Rafa falou. Eu escrevi e fechei meu notebook lá no dia que eu E aí, Raul, só pra gente concluir essa parte, desde o lançamento do livro lá em junho, né? O livro foi lançado em junho do ano passado. Quando você começou a ver essa movimentação, as pessoas chegando nas suas redes sociais e nos eventos presenciais e tal, eu sei que tem vários momentos que te marcaram, mas teve algum especial que você queria compartilhar com a gente aqui? Ai, gente, tantas coisas, né? É muito doido você pensar que você tá, sei lá, vou num lugar e aí as pessoas. E aí, gente, vai vir gente. E aí vem, né? E as pessoas leram o livro. É muito doido pensar isso. Mas aconteceu uma coisa que foi num. O Clube do Livro, eu acho tão maravilhoso também o Clube do Livro, gente. É tão bonito isso das pessoas se reunirem. E aí foi num Clube do Livro em Fortaleza, na verdade, que aconteceu uma coisa que eu tava lá, e aí as leitoras foram e levaram a senhorinha que era a avó delas. E ela leu o livro. E aí, tipo assim, era uma senhora de mais de 70 anos e que não lia há muito tempo. E que leu, e aí tava... e aí não só leu e amou, e como ela tava lá falando sobre como torceu pelo Cícero e pelos demais. Gente, isso daí... Olha só, que legal. Isso foi incrível, assim, pra mim. Foi um momento, assim, que eu guardo... Eu tenho até um vídeo no meu Instagram ela falando sobre isso, e é muito... Legal. Sei lá, exatamente esse o ponto. Quando eu tô... eu gosto de escrever uma literatura... Eu não gosto muito de escrever, e toda vez... E eu tô levando isso pra vida, assim, que é escrever um livro que não tenha barreiras, assim, no sentido de que eu não quero... não me interessa uma literatura que assuste, assim, e que intimide, assim, uma literatura intimidadora. Não me interessa. Eu quero que meu livro chegue àquela pessoa que lê um livro atrás do outro, ou aquela que nunca abriu um livro para ler, ou aquela que não lê há muito tempo, e com toda qualquer bagagem, assim, sabe? Não me interessa afastar os leitores, assim. Eu quero eles pra dentro, eu quero contar uma história que chegue em muitas pessoas. Eu acho que eu vou muito... eu sou uma pessoa muito guiada por emoção, assim. Então, tudo que eu escrevo, eu quero provocar uma emoção, e eu quero que aquela emoção seja muito genuína, assim. Então,
Eu acho que vem muito disso, esse livro vem muito disso, e os próximos também vem a partir dessa minha perspectiva, desse meu... E eu quero me emocionar contando essas histórias. Então, eu acho que quando eu me emociono, e eu me emocionei muito contando, por exemplo, aquele capítulo que é o que a gente tinha citado há pouco, sobre Cícero e Luzimar e quase chegando às vias de fato. Gente, eu lembro de sentir aquilo no meu corpo inteiro durante a escrita, e isso chega nas pessoas, sabe? Sim. Então eu quero escrever livros que sejam lidos, assim, e que não sejam, e que não sejam, e não intimidem ninguém, assim. E não só lidos, né? Eles são sentidos, eles são visualizados, eles são absorvidos de... Eu quero que eles sejam acessíveis, sabe? A qualquer tipo de leitor. E eu acho que essa é a magia disso, eu quero que todo mundo faça parte de algo. Então, esse é um livro para indicar para qualquer pessoa. Eu quero que meus livros sejam livros para serem indicados para qualquer pessoa. Então, assim, você nunca leu um livro, eu vou te indicar esse livro. Sabe? Eu quero que seja assim, eu quero que chegue a toda e qualquer pessoa, meu livro. De qualquer idade, de qualquer gênero, enfim. E para quem não conhece o livro, O Rio que Me Corta por Dentro, como que você apresenta essa história? Gente, você tem que preparar. Na verdade, não tô preparando, não. É tipo assim, o que é que vem à minha cabeça primeiro, né? É uma história sobre um menino que espera pela mãe. É um menino que a vida dele é esperar por essa mãe, porque ela é tudo que ele tem na vida dele. E ela só aparece no Natal, para as festas de Ano Novo, e é aquele momento em que o Cícero, que é esse menino, é mais feliz. Então, um dia ela vai embora e ele espera por ela a volta dela no próximo Natal, só que ela não vem para o próximo Natal, nem para o Natal seguinte, e 6 natais depois ela não aparece. É a história sobre a espera do Cícero pela mãe e a busca do Cícero por respostas e pelo preenchimento dessa questão de assim, por que a mãe não voltou, sabe? E eu acho que isso é muito universal, de você se sentir meio... Todo mundo, em algum momento, seja lá por quem for, já se sentir um pouco abandonado. E eu acho que o sentimento de abandono é um sentimento tão... que rasga a gente tão fundo, assim. Então eu tô tocando nesse lugar, assim, por que uma pessoa é capaz de me abandonar? O que levou ela a me abandonar, sabe? E o sentimento de abandono, eu vou confessar que é um sentimento que eu tenho muito medo. Então, falar sobre isso também vem de um medo. Quem não tem medo de ser abandonado, na verdade? Todo mundo tem medo de ser abandonado. Então, nós somos seres sociáveis, não tem jeito, né? A gente não lida bem com esse sentimento. Eu acho que acho que meus livros nascem muito de premissas desse lugar, assim, super... que é muito... Meus personagens vão... em algum momento eles são muito selvagens, mas é porque nós seres, assim, somos muito... a gente é capaz de tanta coisa, assim, a gente é capaz de abandonar, a gente é capaz de matar por amor, mas a gente é tão delicado, sabe? E um abandono marca a gente tão profundamente, assim. Então, e muitas vezes a gente se torna ainda mais selvagem porque a gente foi ferido, assim. Então, meus personagens vão muito longe, fazem coisas muito horríveis, às vezes porque foram feridos, assim. Exato. E uma coisa que eu acho interessante, só para complementar a parte dos personagens, é que eles não são... Ninguém é perfeito. O livro, assim, eles têm várias nuances, né? Ninguém não é personagens que são monocromáticos. Não, eles têm várias camadas. São pessoas, eles são muito humanos até. Até demais, né, Raul? Eles são humanos até demais. Por exemplo, a gente falou sobre o Donato, maravilhoso, assim. E aquela coisa, por exemplo, o próprio Chico. Ele é quem é, Chico. Mas as pessoas adoram ele. Os homens que vão beber lá com baixo, assim, adoram. Eles são pessoas ótimas de se conviver. Nossa, pra fora ele é ótimo. Dentro do bar com o Chico, eu amo. Nossa, é muito me divirto. Sim. Mas sei lá o que esse homem é capaz de fazer, sabe? E a gente vive muito isso, assim, sei lá. A gente convive com pessoas que a gente não sabe realmente quem são. Sim. E a gente adora, e ela é uma ótima pessoa, mas eu não sei do que ela é capaz mesmo, sabe? Exatamente. E aí a gente tá suscetível a isso. E meus personagens vão muito pra esse lugar. O Cícero, por exemplo, faz uma coisa horrível, que eu jamais faria isso.
Uhum. A Azumira, todo mundo acha ela diva, mas ela também fez coisas no passado erradas. Na verdade, por isso que leva ela, muitas vezes, seja assim, não sei se gosto tanto dela assim. Mas exatamente isso, você tem que olhar a pessoa como um todo para você tirar suas próprias conclusões, assim, sabe? Você olha como um ser complexo, como somos, e ao mesmo tempo sem olhar de julgamento, porque você não tá vivendo o que aquela pessoa tá vivendo para julgar as atitudes que ela teve. Sim, porque, por exemplo, a gente, nas nossas amizades, por exemplo, a gente tem ciência de que, ai caramba, isso que você tá fazendo é muito errado, isso que essas coisas que essa pessoa faz é muito errado. Mas a gente, se a gente for uma amizade de verdade, a gente continua ali, mantendo a amizade, por mais que a gente veja todas as partes feias dessa pessoa, assim, sabe? É aquela piada, né? Eu esconderia um corpo por você. Então, é por aí. É por aí. E vai que muitas vezes a gente vai esconder mesmo o corpo de alguém. Vai saber. É verdade. Então é isso. Eu parto muito. Como os meus personagens nascem muito de uniões de pessoas assim que eu conheço, assim, de, sei lá, eles acabam vindo assim. Por exemplo, de você olhar assim, não existe gente desse jeito. Claro que existe, gente. Existe exatamente isso. Às vezes, quando a gente coloca numa ficção, parece impossível existir alguém, mas você olhar para a realidade, nossa, ela é muito mais perversa do que qualquer ficção poderia imaginar. Nossa, isso, Raul, não tenha dúvidas, né? A ficção romantiza muita coisa, então... E eu acho que a ficção também, né, se a gente for parar pra pensar, ela só mostra o que acontece na realidade. Só que, obviamente, dentro de uma narrativa, dentro do negócio, mas com uma lente a mais essência... bonita, às vezes. A essência a mensagem é a mesma, se a gente for parar pra pensar, seja independente do gênero, né, que a pessoa for consumir a ficção... Se eu tô falando agora, a gente tá falando, por exemplo, o que aconteceu com a Nessie. Isso tá acontecendo, infelizmente... Toda semana. Isso acontece, assim. E aí a gente fala, não é justiça. E aí isso acontece e a justiça não alcança, enfim... E eu acho muito que também tem um pacto, assim, até um pacto meio de... que vem muito mais dessa masculinidade, assim, de esconder essas coisas. Às vezes acontece dentro da família, e por ser dentro da família e evitar escândalos, as coisas vão sendo acobertadas, e eu não tô falando só, sei lá, no interior do Brasil. Isso tá acontecendo no bairro... Agora! Sabe? Isso a gente tá vendo agora, assim, né? Com o caso do Orelha e tal. Então, como a gente comentou, né, no momento aqui do episódio, que não é só pelo fato de só no Brasil profundo lá as coisas não têm acesso. Não, gente, cidades que têm muito acesso também têm os seus problemas, têm as suas impunidades e tal. Então, eu acho que esse é só uma ponta do iceberg, que tem muita coisa ainda embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. Nossa, muito. Então, gente, só para você que está nos ouvindo, o Rio que me corta por dentro está disponível na Amazon e também na versão física e na versão também digital, né, Raul? Então, gente, olha, está em muitos lugares. Está aí. E aí, agora só aproveitando, já que a gente está falando terminamos de falar do Rio que me corta por dentro, Raul, a gente queria saber o que você pode dizer, obviamente, porque a gente não quer causar nenhum problema pro seu contrato, nem nada. Mas queria saber, assim, né? Você já falou que vai ser em agosto ali, né? Que você vai entregar ali o livro e tal. Eu já entreguei o manuscrito. Já entregou? O lançamento é em agosto? Então... em agosto, o livro mesmo já vai sair em agosto. Já entreguei. Olha, que bom, Raul. Então, Bienal de São Paulo, já teremos o livro do Raul lá. Novinho em folha. Fresquinho. A gente se encontrando em Bienais. Outra Bienal, Não, Raul, esse ano é em São Paulo. Não tem nem escapatória esse ano. Estaremos lá. É capaz da gente ir mais de um dia ainda. Tudo. Então, ó, só para vocês saberem, o Raul não pode falar nada do livro novo, mas está previsto para agosto. Tem livro novo previsto para agosto. Está previsto para agosto, gente. Vem aí. Eu falei alguma coisinha também que deu alguma coisa que tem uma... Eu falei que existe ponto, e aí existe uma linguagem, existe também uma... como que eu posso dizer? Uma questão também de paternidade, né, Raul? Que você comentou ali por cima. Existe uma questão de maternidade.
Maternidade. Maternidade. Tá bem forte nesse livro, inclusive. Então, gente, ó. E ele se Prepara passa, a ele atenção. ele se passa numa vida de pescadores. É isso. Isso Aí, aí ó. eu vi alguma coisa no Instagram. Ah, Você acho que eu postou, gostei. não postou? Eu tava exatamente numa vila de pescadores. E aí eu tava vendo esses cenários, tava mergulhando assim. Antes de escrever, eu fui pra uma, e aí eu fiquei um tempo lá observando e veio muito assim de viver. Então, eu observei assim os meus personagens ali na vida deles. Então é isso, se passa numa vida de pescadores, e aí isso tem muito a ver com maternidade. Nordeste mesmo. Existe uma. Eu posso até dizer que é sobre até onde uma mãe é capaz de ir para ter para manter o seu filho perto, para ter esse filho perto, e sobre uma outra mãe que por não ter, sabe quando você por não ter não se sentir nascida para esse lugar de mãe, para ocupar esse lugar de mãe e enxergar o filho como uma besta, ela faz de tudo para afastar esse filho. Então, existe uma que quer muito o filho perto e a outra que quer muito afastar o filho. Então, vem desse... Prepara o lencinho, prepara Meu o Deus, balde. já tô e aí, até... E aí, gente, por isso que eu tô assim, gente, porque esse livro, apesar de pesares, ele tem uma doçura, né? Eu sinto que ele tem uma doçura, eu acho que vem muito do Cícero, que ajuda muito com ele, e ele é um personagem que tem uma inocência que se perde em algum momento, se quebra, mas esse livro eu tô muito... eu fiquei muito maluco, esse livro é muito maluco, gente. O segundo livro, ele tá menos... Ele não tem doçura, gente. Ele tá mais visceral. Eu diria que sim. Mas ele tá bem magético também, posso garantir. Então, ó, gente, eu já tô ansioso já. Raul, eu não vejo a hora. Aguarde fortes emoções, pessoal. Raul, É tão ansioso? Não, eu tô ansiosíssimo. Eu já quero... Sabe aquele negócio? Se eu sumir, vocês vão saber. Então, se eu sumir, depois que esse livro for lançado, vocês vão saber por quê. Eu quero um manuscrito já na minha mesa. Mas, Raul, ó, o nosso episódio tá chegando ao fim. Primeiramente, eu queria te agradecer muito a sua participação aqui. Era meia hora que a gente ia conversar, não era meia hora que a gente ia conversar? Olha só, a gente conversou por 2 horas. Eu ficaria mais 2 horas aqui de boa com você. você. Tranquilamente. Tranquilamente. Mas eu falo mesmo. Eu gosto. Vocês viram, eu tava bem. Tipo, é porque tinha muita gente também. E eu sou uma pessoa bem. Né, eu falo... No evento você pareceu mais tímido, mas acho que por conta da aglomeração de pessoas também ali, né? E aí eu fico um pouco mais... Aqui eu tô só com vocês, a gente tá... Então eu fico mais... À vontade também. Não que eu não estivesse, mas eu fico mais... Eu tô com deu febre, gente, então é isso. Sim. Tá tudo bem. Então, assim, Raul, pra gente é de verdade, é uma realização, assim, estar com você aqui nesse episódio. Assim, eu falei, gente, se tem uma pessoa que a gente tem que trazer quando eu li o seu livro, assim, até antes de ter o lido, eu falei, não, a gente tem que trazer o Raul aqui, porque depois que eu li o livro, ainda mais, a gente teve mais motivos ainda pra te trazer. Aí, quando a gente falou pro Carlos que a gente tava pensando em trazer você, ele falou, não, Rafa, traz o Raul aqui que ele vai, você vai ver, ele vai render muito, assim. Então, Raul, a gente tá extremamente muito feliz, viu? Pela sua participação aqui com a gente. Eu também fiquei feliz que a gente tentou, a gente conseguiu conversar, porque foi muito bom. Sabia que seria muito bom, mas não sabia que a gente ia conversar tanto assim. Então, e no próximo a gente esteja aqui de novo. Com certeza. Depois que a gente lê o livro novo, vem aí. Mas acho que sendo repetitiva aí pelo Rafa, fiquei muito feliz também de você ter dado certo, ter topado. O papo foi incrível e é muito gostoso esse processo todo da gente se aproximar mais da nossa cultura e ler livros de escritores nacionais e ter acesso a vocês e conseguir ter essas trocas, essas conversas, enriquece muito mais. Eu até teve um outro livro que a gente leu de um escritor nacional, lemos o livro e tal, mas no dia que a gente foi no evento dele lá na Martins Fontes, para mim que parecia que o livro ganhou um novo significado depois de conhecer ele e de ouvir ele falando sobre o livro e a paixão dele sobre todo o processo. Então, acho que dá um peso muito maior a gente conhecer vocês e saber que tem uma outra pessoa ali do outro lado também, sabe? É muito gostoso. É muito bonito isso mesmo. E é sempre bom poder
E eu acho também que o livro ganha um outro sentido, significado a partir do olhar de vocês, assim, sabe? De quem lê o livro. Porque, sei lá, eu escrevi, foi aquilo que eu senti e aquilo que eu pensei, mas sei lá, ele ganha outras camadas que aí chegam até mim, assim, eu acho que o livro não parou de ser escrito nunca, ele vai sempre continuar sendo construído a partir da pessoa que o lê, sabe? Então, ele deixou de ser uma história só minha, sabe? Ele se torna eterno, né, Raul? Eu acho, né? O livro, a história, ela se torna eterna. Depois que você... Ela nasce, né? Ela vai para o mundo, né? Por isso que os autores brincam que o livro não é mais dele, né? O livro é das pessoas, de quem lê e tal. Então... Super, a partir do momento que outras pessoas estão lendo, assim, né? É quando, sei lá, por exemplo, agora, que eu não posso falar sobre o livro é um segredo, sabe? Ele é meu só, ele é um segredo. Ele sofrendo. O livro é um segredo. A partir do momento que vocês leem, tipo, todo mundo sabe, não é mais segredo, então não é mais meu. Então, sim, sabe? sim. Enquanto isso, meu novo livro é um segredo, ele é meu. Ok. A gente vai esperar ele ser nosso, tá tudo bem. Agosto ele ainda é meu, depois... Então é isso. Então, pessoal, só para reforçar, O Rio que Me Corta por Dentro está disponível em formato físico e digital na Amazon. E o conto Solidão Vai Virar Mar está também disponível na Amazon e também pelo Kindle Unlimited. Por enquanto, tá? Que vocês não lembraram que ele existe. Gente, vamos fazer representatividade para esse livro, sim. Vamos tornar ele mais conhecido, Raul, porque ele também foi ele foi o filho do meio. Ele é o filho do meio, a gente sabe disso. Ele é o filho do meio, assim, ele é. Ele é um filho bem diferente, esquisito esse filho. Então foi isso. Bom, e é isso então, pessoal. Se você acompanhou a gente até aqui, lembra de seguir a gente no Instagram, no @amigoselivroscast, e segue também o Raul, @RaulDamasceno, que de vez em quando ele solta umas coisinhas, como ele postou esses dias que o livro novo vai passar numa vila de pescadores. A gente vai aos pouquinhos descobrindo algumas coisas. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Amei. Pessoal, até o próximo episódio.